Olá, minhas gatonas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Na Atitude, onde vocês sabem que aqui a gente só traz gente foda, que tem uma história de vida linda, marcante e que literalmente faz acontecer. E não diferente dos anteriores, a história de hoje é sensacional. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque ela, além de técnica, ela entende muito dos produtos, de química, do que combina com o que pode causar. E assim, gente, é uma história diferente, tudo que vocês já viram aqui, porque até pra mim, que ficou uns minutinhos com ela nos bastidores, tem muita coisa inédita e que eu, inclusive, não sabia. Então, o que eu queria pedir pra vocês? Não esqueçam de comentar nesse vídeo, curtir, porque a gente consegue cada vez mais trazer conteúdos para vocês. A pessoa de hoje, a convidada de hoje, ela vem de Vitória, no Espírito Santo, mas ela nasceu no Rio de Janeiro, numa cidade chamada Petrópolis. Ela tem 30 anos, é mamãe do Samuel, de 4 meses. E, gente, ela era chefe de conciliação no Tribunal de Justiça e hoje ela já tem mais de 6 mil alunas formadas. Vocês sempre pediram ela aqui. Sempre que tinha algum comentário, sempre que tinha alguma enquete, o nome dela era muito requisitado e ela aceitou o nosso convite. E hoje a gente tem a honra de receber aqui Mirela Perdigão. Obrigada pelo convite, Nath. E para mim vai ser uma honra poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu estou muito feliz. Gente, eu gosto sempre de reforçar que a Mirela veio sem cobrar absolutamente nada. Ela veio aqui para contar a história dela, para contar como ela começou, como é a rotina dela, porque muita gente tem essa curiosidade, né, Mirela? Como que a Mirela faz hoje? Como que é? E, ó, ela veio acompanhada da mãe, do marido e do Samuel, que, ó, de verdade, gente, é uma belezinha, uma criança quietinha, do bem. E a Mirela enfrenta uma dupla jornada aí fora do padrão, né? Não é fácil, né, Mi? Não, mas a gente dá conta, Vale a né? pena, né? Muito. E vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mirela, eu queria começar entendendo há quanto tempo você está nesse mundo e por que você entrou. É uma história longa. Então, pega a pipoca aí, gata. Tem Vai. coisa pra chuchu. Então, eu comecei há 17 anos atrás. Novinha. Novinha, com 13 anos. Meus pais tinham acabado de se separar. E meu pai disse que eu não teria festa de 15 anos. E eu falei, caraca, todo mundo vai ter festa de 15 anos e eu não vou ter. E aí eu fui choramingar na biblioteca da escola. E eu falei com o tio da biblioteca, falei, ai, todo mundo vai ter festa, eu não vou ter. Ele, Mirela, vende palha italiana, brigadeiro. Só que eu tinha alergia a cacau. E eu falei, então não tem como fazer. Aí ele falou, Mirela, mas você sempre fez sua unha. Porque eu sempre fui muito curiosa de pintar a unha e tal. E aí ele falou, por que você não faz unha pra fora? Eu falei, unha pra fora. É isso. Isso. Vou na farmácia. E aí, eu sempre tive conta na farmácia, porque minha saúde é muito frágil desde muito pequena. E aí, eu fui lá e peguei R$ 300 em esmalte há 17 anos atrás. Jesus, Mirela. Maria José. Era muito dinheiro. E aí, eu fui, comprei um monte de esmalte, alicate, espátula, periquito, papagaio. Levei tudo pra casa. Cheguei num sacolão. Minha mãe falou, que é isso? Falei, vou trabalhar. Ela falou, com o quê? Vendendo esmalte? Com essa quantidade? Aí eu falei, não, vou fazer unha pra fora. E aí minha mãe falou assim, tá, mas você não tem curso de unha, você não tem nada. Você não sabe fazer unha? Mas é doida? Aí eu falei, eu vou fazer unha. Aí eu fui no outro dia na biblioteca, falei com o meu bibliotecário de novo, falei, tio Paulo, comprei tudo de unha. Aí ele, vamos fazer seus cartões agora. Aí ele foi lá no Word, Mirela. escreveu o número do meu apartamento e o número do celular. E aí eu fui, cortei e botei nas caixinhas do correio do condomínio. Do prédio que da você minha mãe. morava. Lá são 90. Isso no Espírito Santo. Isso, no Espírito Santo. Tá. E aí, lá são 96 apartamentos, botei 95 porque eu não tinha porquê da minha mãe não ia incentivar essa loucura. Aí eu fiquei esperando o interfone tocar, ninguém interfonava. Eu falei, você quer saber? Vou colocar os esmaltes na caixa de sapato. Vou bater de porta E em vou porta. bater de porta em porta e contar minha Mentira. história trágica para as pessoas. Como o pessoal do condomínio me conhece desde muito pequena, eu falei, oi, meu nome é Mirela, eu tenho 13 anos, olha, eu vou fazer minha festa de 15 anos. Eu faria unha com você se você batesse na minha porta e falasse E naquela isso. época eu cobrava R$ 20. Você cobrava bem? Muito alto. É, isso que eu ia falar, você já Porque cobrava eu bem. falei, gente, mas eu tô indo na casa das pessoas, eu tenho que cobrar mais caro. Porque eu trabalho Você não tinha nem personalizado. treinado em ninguém, Nada, Mirela? só em mim. Eu fazia unha de dois Você é dias. corajosa ainda. Doida. Doida. Aí eu fui e falei isso com as velhinhas lá no condomínio. E velhinha, você sabe que tem um coração bom. Tem. E aí as velhinhas falaram, não, eu pago. Aí as velhinhas me davam 50, me davam 20. Pra E eu você fui sua juntando festa. dinheiro pra fazer Você minha falava a festa. verdade, eu quero Falei. fazer minha festa, eu quero fazer Meus minha... pais acabaram de se separar, e aí todo mundo me conhecia desde muito pequena. Aí todo mundo, não, vem cá, vou te ajudar. Não. Aí eu fui juntando, aí um mês passou, meu pai descobriu um rombo na farmácia, obviamente, ele queria me matar. E aí ele falou, você não me deve R$ 300. Eu falei, tudo bem, eu abri meu cofrinho, tirei R$ 300 e devolvi pra ele. Falei, toma, tá aqui. Ele falou, quem te deu esse dinheiro? Eu falei, meu trabalho.
Que trabalho? Eu falei, unha. Eu falei, mas que unha? Aí minha mãe falou, Guilherme, é verdade, a Mirella tá faz fazendo unha todos os dias. Aqui no condomínio. Só que essas velhinhas, como elas têm um coração bom, elas começaram a falar para as outras velhinhas. Então eu comecei a levar a caixa de sapato para a escola e eu botava em cima do meu fichário. Aí eu botava dentro da minha mochila uma garrafa de café com água quente para escaldar o pé das velhas. Mentira. Aham. E aí o meu fichário e a caixa de sapato cheia de esmalte. Aí eu saí da escola às 11h45 e ia atender até 10 horas da noite fazendo unha. Com 13 anos, Com Mirella? 13 anos. E aí os meus pais, ela é louca? É Ela doida. é doida, surtada, tá babando. E o R$ 20, né? Um dinheirinho É que um levantava dinheiro uma grana boa. bom. E elas tinham que pagar minha passagem ainda, tá? Porque eu atendi a Grande Vitória inteira. Elas tinham que pagar minha passagem ainda pra eu ir. E aí meu nome começou... minhas clientes marcavam comigo também pelo Orkut. Meu Elas Deus. mandavam um depoimento no Orkut pra marcar o dia e o horário comigo. Eu botava o endereço e ali eu fazia o rolê. E aí você ia. E aí ficou foi quanto assim, tempo nisso? Conseguiu a um festa? ano e meio, mais ou menos, juntei 17 mil e Mentira. eu fiz minha festa de 15 anos E pra uma festa 60 cara, hein? pessoas com bolo de 3 andares, barman, Teve tudo, a sua festa de 15 anos. tudo. Aí depois eles ficaram com pena de mim e me deram outra também. Aí eu Mentira. tive 2 festas de 15 Que anos. delícia. Uma que eu paguei, que eu suei muito pra Que ter. legal. E aí eu fui entender o valor do dinheiro. Porque a gente só dá valor quando a gente sente que saiu da nossa Eu trabalhei, força. né? É, porque quando a gente ganha as coisas, a gente não dá valor, não. É. Aí um monte de gente, a gente dá as coisas pro outro. Ai, Joga até fora, né? ai, caga. Então, quando eu entendi o valor do dinheiro, porque eu trabalhei. E não foi ninguém que me deu. E aí eu paguei minha festa e tal, e meu pai falou, bom, agora ela vai parar. E aí meu padrinho é desembargador do Tribunal de Justiça, meu pai é concursado do TJ. Caraca. E então... Nada a ver, né? Nada. Minha mãe é funcionária pública. E aí todo mundo, ela vai seguir por esse caminho. E o meu padrinho foi o desembargador e o juiz mais novo do Espírito Santo. Com quantos anos ele entrou? Com 30 e pouco. Super novo. Ele foi o mais novo. E o pai dele, na época que ele foi, era o presidente do TJ, enfim. E aí eu falei, eu quero ser juíza. Igual ele, vou seguir o caminho dele. Vou ter carreira jurídica. Vou seguir, sempre falei isso. E aí, meu pai falou, bom, agora ela vai sair, porque ela vai ficar com direito. E aí, no meu primeiro período de faculdade, eu já entrei como estagiária na segunda Câmara Civil do Tribunal. E aí, eu ia para a sala de acórdão, ficava redigindo os acordos que os desembargadores falavam o dia inteiro. E eu então, já estava ali, encarcada naquilo. Ali. Eu vou virar desembargadora. Já tinha aquilo como meta. E aí, depois, com o curso da faculdade acontecendo, eu falei que queria ser delegada federal, mas o meu pai falou, graças a Deus, ela vai largar a unha. Só que a minha agenda ainda era muito requisitada. Você atendia? Aham. Você fazia faculdade de Direito, Trabalhava trabalhava no estagiando nisso e ainda fazia unha. No final de semana. Eu achei que você tinha parado. Não. Tá. Minha agenda continuou. E aí, na época, eu tinha um namorado, Zé Ruela, que Quem falava... nunca, né, Mirella? Quem nunca teve um relacionamento tóxico, abusivo... Bosta, que a gente se arrepende eternamente. namorado mala. Eu tive. E ele falava que era uma vergonha eu, como estudante de Direito, trabalhando no TJ, fazer unha. Então, ele me proibia de fazer unha. E aí, como eu via ele de 15 dias, porque ele morava na roça, aí eu fazia o quê? Eu Unha. fazia unha. Quando eu não via ele, unha. Tome unha. Escondido dele. Isso, o problema é dele. Ele não gosta? Eu vou fazer a minha unha. E aí eu fiz o meu primeiro curso no Senac, um lixo. Desculpa, Senac, mas foi um lixo. Foi muito ruim. E aí eu aprendi a colocar unha com super bonder. Nossa, um Mentira. caos. Foi horrível, muito ruim. E aí eu fazia a unha a domicílio, de gel. E aí eu perdi os potes de gel tudo dentro do ônibus. Calor, Porque né? o calor, os potes, eu chegava na casa da derretia cliente tudo duro. Eu falava, caraca, que jaca. E aí caro, eu colocava a unha nas clientes e caía. E aí eu divulgava como meu trabalho. Facebook, grupo de Facebook, porque aí já estava na era do Facebook, porque isso tem 11 anos. E aí eu divulgava nos grupos do OLX, tudo que tinha oportunidade eu botava meu nome lá. E quanto você cobrava nesse começo? R$120. Você já cobrava... Com a unha bicha já com- sabe cobrar. Super bonde e a unha caía, tá, gata? E o pessoal pagava. E aí eu vivia indo nessas meninas voltando para recolar as unhas e tal. E aí as coisas foram caminhando. E aí eu vim pra Hair Brasil em 2014. Nossa, pioneiríssimo. Nossa, Belíssimo. mil anos para trás. Porque meu sonho de princesa da Disney era conhecer a Lorena Molina. Porque ela fazia unha em formato de borboleta. Mentira. Aham. Aí eu fui pra feira e na época eu tinha acabado de descobrir que eu tava com câncer no intestino delgado. E aí eu cheguei... Quantos anos, Mirella, Tinha mais ou menos? 21. Novíssima.
Aí eu vim pra feira, conheci a Lorena Molina, e ela olhou pra minha cara com aquele sotaque todo enrolado dela, que ela é colombiana, ela tava toda enrolada. E ela falou assim, eu não sei o que que você tem, mas você ainda vai me dar muito orgulho. Eu falei, da onde essa mulher tirou que eu vou dar orgulho pra ela? Com o meu capim pela raiz, né, gata? Eu não tô entendendo. E aí ela olhou isso pra mim, ela repetiu isso umas 2 vezes. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, tipo, eu vou dar orgulho pra ela, mas por que eu vou dar orgulho pra ela? Ela não me conhece, não sabe de onde que eu vim, pra onde que eu vou, não sabe nada. E aí eu vivendo todo esse caos do câncer, aí eu ia pro hospital quase todos os dias. Minha vida tava um inferno. Eu imagino. E aí eu já tinha assumido o cargo de chefia de conciliação no Tribunal de Justiça da Vara de Família. Nossa. E eu estagiava por matéria obrigatória de medicina legal no DML. Caraca, E aí eu achava o máximo, porque eu queria ser delegado, né? tá tudo dentro. Então eu tava ali, assistia a autópsia, eu ficava ali sedento para aquele negócio. Só que aí depois eles me trocaram, me relocaram dentro do IDML e eles me colocaram para fazer reconhecimento cadavérico. E aí eu tive um choque emocional. Reconhecimento cadavélico. Eu abria a porta e trazia o familiar para ver o morto Tem na que ter uma gaveta. estrutura emocional fora do E aí padrão. imagina, de manhã eu lutava pela família de alguém. E de noite eu abria uma gaveta e entregava alguém morto. E aí aquilo na E minha você cabeça. tratando câncer. E aí aquilo começou a dar um embate muito forte. E aí eu comecei a ter crises e crises e crises de ansiedade. E eu comecei a tentar o suicídio por várias Nossa. vezes. Aí eu descobri uma traição desse ex cagado. E aí eu falei, cara, eu não quero mais viver. Eu não sei o que é o meu propósito. E aí eu sentava todos os dias no parapeito da janela do meu quarto e tentava pular da Que andar janela. que você morava? No Mirella? quarto andar. Quarto alto? E aí, atrás da casa da minha mãe tem um escritório de contabilidade. E todo mundo via eu sentando todos os dias no parapeito na hora do almoço. E aí as pessoas olhavam aquela cena, tipo, ah, doida, né? Tá ali sentada. E aí teve um belo dia que esse mar de gente que tava ali, ficava parado olhando eu sentar no parapeito, começou a gritar: pula, 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 Caraca. pula. E aí eu já tinha muita força pra pular de cabeça. E eu ouvia claramente o inimigo falando: pula de cabeça. Se você pular de pé, você só vai se quebrar a perna. é. Pula de cabeça. E aí alguém naquele bolo correu no meu prédio e falou: a menina do quarto andar vai pular. E aí meus porteiros sabiam tudo que eu tava passando. Aí um porteiro subiu no meu prédio, na minha casa, né? Arrombou a porta e puxou pelo meu casaco, assim, e falou: você tá ficando doida? Você vai acabar com a sua vida? E quem fica que sofre pelo seu egoísmo? Não faz isso. Você é nova, é bonita, você vai viver. Não faz isso. Entenda qual é o seu propósito. Quando ele falou entenda qual é o seu propósito, eu falei: eu vou pedir exoneração. Eu vou sair do tribunal. Caraca, Mirella. E aí ele falou: não, Mirella, eu não falei isso. Eu falei: não, mas eu vou fazer. Eu vou sair do tribunal. E aí eu fui, pedi exoneração, não avisei meu pai, não avisei meu padrinho, não avisei ninguém. Simplesmente Eu só pedi. decidi, tchau. Aí meu pai falou: por que você não foi trabalhar? Eu falei: você não viu o diário oficial? Aí meu pai: oi? Eu falei: eu pedi exoneração. Aí meu pai falou: você tá ficando doida. Você tinha 21. Aí ele: você tá ficando doida babando. Eu não criei minha filha pra limpar canto de unha dos outros. Eu não criei minha filha pra ser um cantinho. Eu não criei minha filha Porque pra esse era o isso. espaço da manicure, né? Cantinho do salão, É, a espacinho, pobre coitada analfabeta que não teve oportunidade de não estudo. estudou. E aí ele falou: eu não criei minha filha pra isso. Aí meu pai foi no meu padrinho e falou: faz a Mirella mudar de ideia. Eu falei: cara, eu tenho 21 anos. Se eu errar hoje, o erro é meu. Eu ainda tenho tempo de acertar. Imagina eu ficar com esse sentimento frustrado que eu quero fazer alguma coisa e eu não vou conseguir porque vocês não deixam viver. Deixa eu viver. Porque eu já tava passando por muita coisa. Aí eu pedi exoneração, comecei a atender na casa da minha mãe. No prédio que No você prédio. morava. E minha agenda lotada. Então você já era boa, né, Mirella? Já. Desculpa, já fazia um trabalho Já. legal. Aí depois eu fiz E era curso alongamento. Era Ela alongamento. já era alongamento. Aí eu fiz curso na CUTIO, que na época era Starneio. Aí eu entendi aonde estava o erro, né, do Super Descolava e tal. aí eu aprendi a colocar cola de verdade. Aí eu fui entender a estrutura de curvatura seca, eu nunca nem tinha ouvido falar. Aí eu fui entendendo algumas coisas e aí meu nome explodiu. E aí uma galera começou a vir. Aí eu atendia uma blogueira de São Paulo que ia pro Espírito Santo fazer unha comigo. Mentira. A Beca. Aí Beca, a Beca Lopes. tá. Aí depois veio uma capa da Playboy de Salvador fazer unha comigo e ela ficou comigo mais de um ano. E aí eu fiz a unha da capa da Playboy dela. Aí a empresária do Safadão saía do Ceará pra fazer unha comigo e fazia de 3 em 3 meses e a unha durava. Eu falei: rapaz, agora eu tô
mano. Agora esse é meu mundo. Mas eu não comecei com um espaço lindo, arrumado. Não, eu comecei com coisas do OLX, porque era o que eu tinha. Sim. E assim a gente foi construindo, consolidando e tal. E aí o meu nome foi se fazendo. Aí, E você não sentia falta, Mirella, do mundo do direito, da Não. área jurídica? Nada? Não. Já não era mais um sonho ser delegada, Não. não era mais um sonho ser juíza? Parecia que tudo tinha perdido o propósito. Entendi. Não fazia nada mais fazia sentido. Perfeito. E aí eu dei sequência e tal, e as coisas vão caminhando. E aí eu começo a trabalhar de 6 da manhã a 11 horas da noite. E eu não tinha mais tempo pra Mirella, eu não tinha tempo de autocuidado, que eu sei que a maioria das meninas não tem. É. Porque esse marketing maçante dos 10 mil reais pesa muito. Você fica o Só dia inteiro que- sentada numa cadeira atendendo. Né? Exatamente. E aí você acaba com a sua saúde. E eu Nossa. tinha isso. Eu atendia 120 clientes no mês, eu tirava 12 mil reais por mês, porém eu não tinha vida. Eu tirava mais que meu pai, que era funcionário do tribunal, mais a Concursado. minha mãe, mais que todo mundo, mas eu não tinha vida. E aí eu fui pro vício que a sociedade acha aceitável. Eu comecei a me embriagar todos os dias da minha vida. De terça a domingo eu bebia. Você bebia bebida alcoólica. Todos os dias. E aí eu ia pra um cercado de boi, né, pra um camarote, e ficava lá dentro sozinho, pedia um combo de Absolute com Red Bull e ficava ali. Bebida forte ainda, né? Eu secava aquela garrafa Caramba, Mirella. por noite. Era uma Novinha, garrafa. cara. E aí eu ia atender bêbada. Parecia aqueles velho de bar, Mentira, catingando. Mirella. E Aí eu fazia era- bem? Desculpa perguntar isso. Não, eu perdi todas as minhas É coisas. isso que eu ia falar, pelo amor de Deus. Era 2 lixadas e 3 vomitadas na lixeira. Era Mirella. um caos. E aí, de 120 clientes por mês, eu parei com 20 clientes. E aí eu falei, ferrou. O que eu fiz, né? Aí eu sujei meu nome e eu precisava mostrar pra sociedade que eu ainda era boa naquilo. E aí, antes, o meu estúdio ficava numa galeria. Então, os agiotas passavam oferecendo igual venda de bala, assim. Tá precisando de um negócio? Aí, pum, pega. E né? aí, eles viram que o meu estúdio estava mais vazio. Então, não tinha entrada de dinheiro. E eles começaram, precisa de dinheiro? Eu pago por semana. E eu pegava 100, E é um caminho sem volta. Né? 500, 1000. E eu parei com 20 mil. Assim, nessa doideira. E aí, 6 meses eu fiquei nesse vício, assim, pesado com álcool. E eu falei, eu preciso casar. A solução vai ser eu casar. Eu vou casar. E aí, eu tinha um namorado na época. E aí eu falei, vamos casar. Aí ele falou, mas assim, do nada? Eu falei, não, Não, vamos casar. simplesmente eu quero casar. Vamos casar. E aí eu peguei 70 mil. Mirella. E eu fui pagando meu casamento. Ah, você casou com festa, com tudo. Com Não tudo, era só 200, o não, cara, 250 convidados. Eu entrei com um carrão, um violinista atrás da minha sobrinha, piano de cauda, uma cantora que cantou na casa do seu chapéu. Eu contratei tudo que eu podia. E fez festão e casou. Tudo. Aí todo mundo falou, você é doida, isso vai dar errado. Mirella, não Todo faz. mundo te avisou. Todo mundo. Até porque ele tinha 21 anos, eu tinha 23. Então eu era muito nova Os e dois. imatura, então assim, não, a conta era certa, ia dar merda. Eu só não sabia quando. Beleza, casei, e aí meu pai falou, bom, agora ela vai sossegar a vida dela, ela casou. E aí com um mês de casado eu comecei a ter sintomas de enjoo, e eu falei, bom, tô grávida. Nossa, que jaca. E foi na época da greve da polícia do Espírito Santo, então eu assim, lembro daquilo. Caótico então, um ficou. caos. Caótico. E eu falei, meu Deus, agora eu grávido, como é que eu vou trabalhar? Fui fazer os exames, não era gravidez. Era um câncer do tamanho de uma laranja no meu estômago. O segundo câncer? Segundo. Eu tive 2 cânceres e um AVC. Caramba, Mirella. Aí eu falei, agora ferrou. Muito. E aí passou um tempo e o meu ex-marido resolveu botar as garras pra fora. E ele disse que não era tio da minha sobrinha. Porque meu irmão tava grávido, minha cunhada tava grávida, e eu e meu irmão somos adotados. Meu irmão é preto, eu sou branca, e meus pais são alemães, né? São muito brancos. E aí ele disse, eu não sou tio da sua sobrinha. Eu falei, como assim? Você namora esse tempo todo? Pra agora, depois de casado, você falar pra mim que você não é tio da minha sobrinha? Você é doido? E aí ele, não, eu só vou ser tio quando a minha irmã tiver um filho, porque vai ser sangue do meu sangue. Nem você é tia dela, nem vocês são irmãos. Eu falei, você tá doido? Eu tô com câncer no estômago, tu me joga uma pedra dessa? Você tá ficando doido. E aí eu começo a surtar, entrar em parafuso, entrar mesmo. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? O meu marido rejeita a minha família, o que eu vou fazer na minha vida? O meu câncer pode dar uma metástase a qualquer momento. Eu vou enlouquecer? Minha sobrinha nasceu dia 16 de abril de 2017. 5 dias depois, o irmão da minha mãe é assassinado no interior do Espírito Santo, em Muniz Freire, uma roça. E a família do meu ex-marido também é de lá. É de lá.
Aí, o meu ex-sogro não deixou ele ir com a gente. E eu fui com a minha mãe, porque, poxa, meu tio morreu Seu tio. e 5 primos estavam sem o pai. E aí, eu cheguei lá, o meu ex-namorado aqui da roça, lembra? O O primeiro? primeiro, que não queria O que você Zé fizesse Ruela. unha. Aí ele falou, você sabe o que aconteceu com o seu tio? Eu falei, o que aconteceu com o meu tio? Ele falou, o tio do seu seu marido marido matou ele. Eu falei, como é que é isso? Aí ele falou, é isso aí. Ele Não tinha passou como um manter o caminhão casamento. de gás na cabeça do seu tio. E amassou a cabeça do seu tio. Por conta de um muro mal posicionado no terreno. Só que esse tio que matou o meu tio era milionário na roça. Então não acontece nada, né? Não, a polícia mandou ele fugir. E falou com o meu tio que entrou no caminhão, entendeu? Não foi assim. E aí eu liguei pra ele e falei, seu tio matou o meu tio. Eu tô com 5 primos sem o pai. Porque o seu tio não sabe resolver as coisas. Ele matou o meu tio. E aí, como eu sou adotada, e a família da minha mãe perdeu o útero, porque de tanto que foi espancada pelo meu avô. Então ela não pôde gestar. Então, quando eu casei, eu tirei o sobrenome da minha mãe e botei o nome dele. E aí, as irmãs da minha mãe, como não é sangue do mesmo sangue, pelo Nossa, momento sério de que tem isso? raiva, elas falaram assim, então você também não pertence a gente. Pode ficar na casa da família do assassino. Você pertence a eles agora. E ali foi o meu segundo sentimento de rejeita. Porque quando eu descobri que eu era adotado, eu tinha 7 anos. Então ali eu senti meu primeiro sentimento de rejeita. Você descobriu ou te contaram? Eu descobri. Você descobriu. Porque minha mãe Ela- corria Ela não. dessa E conversa. como você descobriu isso, Miranda? Se você se Porque sentiu confortável em falar. no trabalho de escola, Dia das Mães, a professora da escola pediu foto das nossas mães grávidas. Eu cheguei em casa pedindo foto, Mãe, minha me mãe, dá uma foto. sua grávida, minha mãe falou, seu irmão botou fogo no apartamento. Não tem foto. Eu falei, como não tem foto? Você tem foto nos Entendi. nossos quartos, da gente bebê. Como é que não tem foto? Aí minha mãe, não, tem foto. E ela me reprimiu, me botou de castigo. E eu fiquei com aquele tipo, mas por Que que eu tô estranho, fazendo? né? Não fiz nada. Aí eu fui, olhei pra cara dela, meu irmão é negro e eu sou branca, e eu falei, meu irmão nasceu de noite, eu nasci de dia. Tipo, Bem, me explica bem, isso. A diferença de idade de vocês é grande? 8 anos. 8 anos. E aí o meu pai chegou do trabalho e falou, filha, papai vai conversar com você, você nasceu do nosso coração e tal, mamãe não Entendi. gestou você, mas você foi amada, esperada, desejada, e a gente te ama, e pai é aquele que cria, não é aquele que faz, e tal. E ali foi um impacto muito grande pra mim. E nessa sequência eu comecei a sofrer abuso sexual do meu síndico do meu prédio. Durante 2 anos eu contava pros meus pais que eu tava sendo estuprada e era ninguém me acreditava em mim, porque eles achavam que eu contava pra chamar atenção, porque eu tinha acabado de descobrir que eu era adotado, quando na verdade eu tava sendo molestada Abusada. e abusada pelo síndico do meu prédio. E aí eles descobrem isso 2 anos depois. Aí meu pai pega essa cena do cara me estuprando. Aí sai um porradeiro. Aí a gente vende o nosso apartamento na frente do mar. E aí a gente vai para outro prédio. E aí eu começo a fazer luta, enfim. E aí eu vivi do Oiapoque ao Chuí, né? Eu fui de ápice de emoção. E aí, voltando lá pra minha fase do meu casamento, eu falei, cara, não dá pra ficar casada desse jeito. Porque a minha família me rejeitou agora. De novo, eu tô sendo rejeitada por uma coisa que eu não sou culpada. E aí eu falei que eu não queria mais ficar casado. Aí E você aí separou. eu me separei dentro do hospital. Eu tirei o câncer e dentro do bloco cirúrgico eu falei que eu não queria mais ele. E aí minha mãe falou, você é doida? Você pagou 70 mil sozinha? Agora Ele não vai... te ajudou em nada? Não, gata, não fazia nada não. Eu tinha uma sorte pra homem. Nossa. Ô, dedinho bom, né? Podinho. E Nossa. aí ele foi embora da sua vida. Não foi tão fácil assim não, né, gata? Porque casamento não é. E aí o menino tentou suicídio na frente do meu Ai, pai, meu fez um monte de coisa e tal. E aí eu falei, Filhos não tinha. não, graças ao Tá. Senhor, porque Deus é bom o tempo todo, né? Porque senão eu tava ferrado. É. E aí eu voltei a atender e tal. E aí eu conversando com uma cliente minha, o marido dela vendo esse cenário que eu estava assim, Eu destruída. imagino. Ele falou assim, Mirella, se eu te der 50 reais, você aumenta a sua unha? Do nada. No meio de uma manutenção. O Jadson, ele é negociador da polícia, ele falou, se eu te der 50 conto, você aumenta a unha. Eu falei, assim? Do nada? Mas eu já usava unha grande, só que era quadrada. Aí eu falei, aumento, 50 reais? Daí. Daí, aí ele fez isso comigo de junho a dezembro. Dezembro, a TV Gazeta, filial da TV Espírito. Globo, lá no Espírito Santo, me ligou e falou, Mirella, você é a maior unha do Espírito Santo. A gente queria gravar uma matéria com A você. sua unha. Só que na época tinha 4 centímetros. A minha maior foi com 18 centímetros. Meu Deus, Mirella. E aí eles marcaram uma entrevista comigo e a entrevista choveu hate. Claro. Porque a unha era grande.
Esse título não é válido. Pra que ela tem um título de unha artificial? Tem que ser unha natural. Ela não merece esse título. E aí deu um quiprocó tão grande na matéria, no Facebook, que a TV Tribuna, que é filiada do SBT, falou, vamos fazer uma ao vivo com ela. 10 minutos no ar, na hora do almoço. O público mandava as perguntas e eu respondia tete a tete ali. E aí, meu nome foi... De novo. explodiu. E aí, eu tinha uns 4 mil seguidores, eu pulei pra De 10 repente- em 2 dias, assim. Meu nome estourou muito. E aí, todo mundo queria me ver, porque eu parecia uma aberração, né? Todo mundo queria ver a filha do Zé do Caixão. Todo mundo Era queria... muito grande. Era Você 4 tem foto centímetros. ainda, Mirella? Tem. Aí, todo mundo queria ver, pegar, Viu encostar. como que era? É. E aí, 2 semanas depois, eu recebi uma ligação de que eu era a maior unha do Brasil. E eu tinha que ir pro México disputar entre as maiores da América Latina. E eu falei, como é que eu vou devendo esse tanto de agiota que eu devo? Vou pegar dinheiro com eles. Mentira, Mirella. Peguei com uns 3 agiotas. E fui pro México. Aí eu fiz Panamá, México e Estados Unidos. E aí, quando eu chego no México, a gente brasileiro, a gente tem um egozinho Tem. desgraçado. Fora da curva, né? E aí eu cheguei lá achando que eu era a última Coca-Cola do deserto do Atacama, né, gata? Você sabe com o que você está falando? Falava nem espanhol. Que dirá, uma bosta. Aí eu conheci a Lourdes Aldifax, que é a heptacampeã mundial no hairline. O lixamento da mulher é a espessura de um fio de cabelo. E eu aqui, ó, olhando pra mulher de cima pra baixo. E ela falou assim, você me conhece? Não. E você me conhece? Ela, não. Aí ela, prazer, meu nome é Lourdes Aldifax, eu sou heptacampeã mundial do hairline. Sou campeã mundial. Não passou o Wi-Fi mais. Falei, quem sou eu na fila do O que pagode? eu tô fazendo aqui, né? Me foi. Porque essa mulher deixou de ganhar os títulos porque ela passou os títulos pra Vitória Koplotova. Vitória Kopotova, eu já ouvi. Aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Não sei o que eu tô fazendo. E aí ela olhou pra minha cara e falou assim, sua decoração é bonitinha, mas sua estrutura é péssima. Com essa estrutura você nunca vai ser campeã. Na hora eu falei, ela vai me vender alguma coisa. Tá me cagando Certeza toda. que ela vai querer me dar um curso já. Aí ela, você vai fazer meu curso? Eu falei, sabia. Não tem dinheiro não, gata. Tô vendo 3 AJs no Brasil. Tô doida. Aí ela chamou uma galera. Ela falou, você tem alguma coisa que me chama a atenção. Eu não sei o que que é. E eu falei, eu já ouvi essa frase antes. E a última vez que eu ouvi ela, a minha vida deu um 180 bem significativo. E aí ela chamou muita gente. Muita gente. Pra... Isso no México. No México, eu sem falar direito, uma intérprete junto, e eu ali, tentando captar a vossa mensagem. Ela falou assim, cara, eu vou acreditar no seu trabalho. Aí ela pagou a organização do curso para eu fazer o curso com ela. Falei, ela é louca? Ela acreditou em mim antes de mim? Nem eu acredito. Ela acreditou, então vambora, né? E aí ela me deu um intensivão de um curso, e era acrílico. Nossa. E aí eu botava o acrílico, ela tira. Eu vou sair com os dedos todos falando. Tira. Eu fazia ela tira. Eu saí com os dedos tudo arrebentado. Tu imagina. Ela falou assim, agora está aceitável. Agora você pode ir pro campeonato. E ela era jurada no campeonato. E com essa colocação toda, eu fiquei em 7º lugar na América Latina. Para Caraca, 15 países. E o 7º lugar pra mim, Nath, é como se ele fosse o primeiro. Porque só eu sei o que eu passei pra estar ali. E você ia sozinha? Você foi Sozinha. sozinha? Eu e Jesus Cristo. Cara e coragem. E vergonha na cara. Aí fui, fiz, participei do campeonato, fiquei em 7º lugar. Voltou. Aí ela falou, volta pro Brasil, estuda histologia e química. Ninguém estuda isso. Que é isso? Sei nem o que é isso. E aí quando eu estou vindo para o Brasil, eu descubro que eu tô sendo processado por uma cliente porque a unha dela pegou fogo. Falei, oh Deus, quando é que é a parte da Bíblia que os humilhados são exaltados? Cadê a parte? Porque eu só tô sendo humilhada, ultimamente. E Uma aí... cliente processou no Espírito Santo. Sim, porque a unha dela pegou fogo. Como, Por conta- conta um pouco disso, de pegar fogo, Mirella. A minha cliente estava na cozinha, ela usava alongamento em prótese, né, que as pessoas chamam de TIP, Chip. ABS, e ela foi fazer alguma coisa na cozinha e 4 dedos pegaram fogo. Pegaram fogo. Queimou o dedo dela. Queimadura de 2º grau. E aí ela falou, porque o plástico derreteu e grudou na Ai, queimadura. Deus, Mirella. Não tinha o que Meu fazer. Deus. Mirella faz alguma coisa. Eu falei, o quê?
Eu não tô fazendo como fazer nada. Primeiro que eu não tô no Brasil. Segundo que eu não tenho o que fazer. Nem sei o que fazer, né? Aí eu falei, procura um médico. Aí ela, você vai me negar atendimento? Eu falei, Não. eu não tô no Brasil. Vou te processar por isso. E processou. E processou. No direito dela. E aí, eu me vendo naquele imbróglio, 3 agiotas, agora um processo. Eu falei, Meu nossa, Deus. tô ferrada. E aí ela começa com toda a parte de burocracia, de processo, ela me processa em esfera criminal e civil. E aí eu fui chorar minhas pitangas para uma cliente que era diretora da faculdade de medicina, que ela tinha sido diretora da faculdade de direito que eu estudava, a Janaína Dardengo. E aí eu começo a contar tudo isso para ela. Desde a humilhação do médico, a exaltação, é a humilhação de novo. E aí ela falou assim, Mirela, olha só, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar, para que você entenda o que está acontecendo. Ele faz neuroquímica na MScan, ele é formado em química, ele é mestre em química, ele tá fazendo o doutorado dele agora e tal. Eu vou chamar ele para te ajudar, ver se ele pode te ajudar, porque ele gosta de reação química. Eu falei, beleza. Aí ele foi lá no meu espaço, botou tudo para derreter na minha frente, falou, uau. Ele falou, você não sabia que faz isso? Eu falei, nunca soube. Não faz ideia. Nunca nem vi isso acontecer, gato. Aí ele falou, eu vou comprar o seu projeto, eu vou te ajudar, para que você entenda toda essa parte de química. Mas antes de você entender a parte de química, você precisa entender o que é unha. Você sabe o que é unha? É claro que você fez isso. Trabalho com isso há anos. O ego é foda. E aí, o rei do meu negócio é ele. Mirela, você tem certeza que você sabe o que é uma unha? Eu tenho, pô, faço unha desde os 13 anos. Aí ele, Mirela, eu vou te perguntar de novo. Você tem certeza que você sabe o que é uma unha? Eu falei, do jeito que você tá me perguntando, eu acho que eu não sei mais. Se eu sabia, eu já esqueci. Eu acabei de aprender agora. Aí ele falou, eu vou conversar com a Janaína, a gente vai conversar com o CRM, a gente vai conversar com a faculdade. Eu vou te botar como ouvinte na faculdade de medicina com dermatologistas e você vai entender o que é uma unha natural. Ok? Falei, eu vou dar aula pra eles. Quem vai dar aula pra eles sou eu. Eu que sou designer a vida inteira. Eles fazem unha nada. Eu entendo. Sentei na cadeirinha, eles liberaram e tal. Eu sentei lá, eles Você começaram teve a uns falar. anjinhos na sua vida, né, Graças Mirela? ao Senhor, porque senão eu já tinha ido embora com contato pra produção há muito tempo. Aí eles começaram a falar de unha. Eu falei, o que é isso? Não tô entendendo. O que vocês estão falando? Aminoácido. O quê? Lipídio. Que mundo é esse, né? Alfa-queratina. Da onde saiu? Enxofre? Da onde? Vocês estão babando. Aí eu falei, Jesus, eu não sei nada de unha. Eu só faço unha. Eu não entendo do que eu faço. E aí eu fui já pro processo, assim, conformada, porque eu realmente Vou não perder. entendia de nada. E aí o juiz falou, quem é a parte obrigacional? A sua cliente ou você? Quem é a parte frágil dessa relação? Eu falei, eu. Aí ele, não, ela. Ela. Aí eu, quem é profissional? Você. Quem tem que entender do que faz? Você. Quem é a parte frágil? Ela. Quem está lesionada? Ela. Quem vai ser indenizada? Ela. Quando é que você falou pra ela que a unha dela pegava fogo? Eu falo, nem eu sabia, né? Ele. Que profissional é você? Que não sabe o que você faz. Que tipo de pessoa é você? E, cara, quando ele falou aquilo foi um soco no meio do meu estômago, que eu não sabia. Eu falei, realmente, eu não sei o que eu tô preocupado. E aí eu fui entender sobre a importância da ficha de anamnese, sobre a fichinha de protocolos que a gente tem que entregar depois. E eu dou uma alusão para as minhas alunas assim, quando você vai fazer um tratamento estético, a esteticista começa a te explicar tudo que ela tá fazendo com você. Olha, eu vou aplicar enzima X. Isso é verdade. 90% dos casos é assim. Ó, eu vou botar isso, eu vou fazer essa Vou ministrar radiofrequência nessa frequência, porque vai alcançar isso, isso e isso. Sim. Então, sempre há um processo de explicação. Eu fui ter o Samuel, a minha médica, porque eu fiquei 24 horas para ter o Samuel e não dilatou, ela falou, Mirella, eu tô cortando a primeira camada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sétima. Mirella, estou fechando a sétima. Ela me explicou tudo que ela tava fazendo. Mirella, olha, olhei tudo, não tem gase dentro, a placenta eu já tirei. Ela me explicou tudo. Por que a gente faz unha e não pode explicar também? A gente faz um processo estético. E aí eu não sabia, gato. E aí foi aí que virou a sua chave, Mirella, pra Tudo. você ser especialista nisso e saber Aí- falar, dominar o assunto. Aí eu falei, eu preciso mostrar isso para as pessoas. Eu preciso mostrar o fogo no parquinho.
Eu preciso mostrar o lado obscuro da profissão que elas não enxergam. E aí as pessoas, louca, ela é doida, essa menina tá babando, ela quer destruir o mercado, essa menina não tem nada na cabeça, é uma à toa, ela defende a prótese e quer falar mal da fibra, ou ela quer falar mal da fibra e defender a prótese e vice-versa. Enfim, aí começaram os ataques, porque eu tinha uma onda de hate muito grande, as pessoas não me respeitavam, porque eu era uma doida falando. Aí eu comecei a falar sobre pneumonia química, e todo mundo, é doida essa menina, é tantã Isso da não cabeça. existe. É, coisa da cabeça dela, tá inventando pra ganhar merchan de alguma coisa. E aí eu fiz o lançamento do Histologia em 2019 no hotel pra 60 pessoas. E aí eu trouxe o químico, eu trouxe minha equipe inteira, e eu falei, agora eu vou mostrar pra vocês o lado obscuro que vocês não conhecem, porque eu passei. E aí eu mostrei tudo, e todo mundo, cara, que massa. E aí meu nome fez, pum, explodiu, começa a viajar o Brasil todo. Aí, 2 semanas depois, eu tava com a Janaína Rodrigues, no palco da Profissional Fair, falei de histologia pra Legal. 250 pessoas. Aí, todo mundo, é doida essa menina, é doida, essa menina tem um crânio? Essa menina tem um computador dentro da cabeça, como é que ela faz tudo difícil? E aí, veio a E época aí da você pandemia. continuava os atendimentos, ou Sim. não? Ah, você continuava os atendimentos e ainda falava sobre tudo isso, ok? Aí, veio a época da pandemia, eu falei, ferrou, meu pai. Se você tivesse o direito, trabalhando no TJ, agora você tinha salário. Como é que você vai viver Esses nessa jossa? Porque agora não tem canto de unha pra limpar, não pode funcionar salão. Aí a Letícia Gama, uma amigaraça, ela falou, amiga, as pessoas precisam conhecer o seu conteúdo. E ela tinha um Instagram chamado Uma Pela Outra. E aí ela falou, vamos fazer uma live Que legal juntas. isso. E aí eu fui fazer a live com a Letícia e foi a menor live do perfil. Tipo, tinha 600 pessoas. Só que todas as outras tinham 6 mil, 5 mil. Porque era época de live, todo mundo assistia live. Sim. Hoje E é aí, dificílimo isso. Né? hoje em dia nada. Mas na época, era muita coisa. E aí ela falou, gente, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. E ela mandava e as pessoas não entravam. E aí ela falou, cara, você tá lendo um teleprompter, não tem como você saber isso tudo de cabeça. Aí eu pego o celular, virei o cenário, mostrei tudo. Ela falou, cara, não tem como, você tem um CPU na cabeça. Você parece uma enciclopédia? Aí eu, você é doida, menina. E aí as pessoas no chat, pelo amor de Deus, cadê o livro? Eu quero conhecer esse negócio. Pandemia, já não dá pra fazer, eu escrevi meu primeiro livro. Que legal, Mirella, não sabia. Tenho 4 livros escritos. 3 sobre histologia, um Muito sobre química novinha, de... cara, pra tudo isso. E aí eu vendi R$ 1 milhão na pandemia. De livro? Online. Sem um livro impresso. Ah, você fez tudo online? Pandemia, como é que eu Ah, não imprimi tem livro? como. Gente, mas que sagacidade, que... Mas foi por conta dessa live. Porque eu nunca na minha vida de Você Disney imaginava eu ia fazer escrever um livro. você Lembra? Eu era escreveu uma manicurizinha. Você escreveu isso rápido, Mirella? Em um Não, mês. porque você tem uma dicção ótima, você Eu escrevi você se rapidinho. expressa muito bem também, então Mas acho aí que... eu primeiro já tinha 150 páginas. Não, Taca, tá pau. ótimo. Aí, com esse Você lançamento, vendia por quanto? Desculpa perguntar. R$ 97. Sabe cobrar também. A bicha sabe cobrar. Não, aí eu fui, e aí fiz 1 milhão. Falei, caramba. Falei, agora eu tô Tá vendo aí, rica. rapaz? Se eu tivesse lá, não ia conseguir. Agora eu tô rica. Pipoquei dinheiro aqui, ó. Ai, Igual que MC Guimê. delícia. É só plaquê de 100, Citroën. Aí o cara... E aí você já Pipoquei dinheiro. Eu falei, gente, mas eu tô milionário. Rica. descobriu o Aí eu caminho do ouro. fui fazer a cirurgia no nariz, comprei iPhone, comprei isso. Falei, tá todo mundo reclamando de dinheiro? Eu estou Tô ótima, ganhando vem a dinheiro. pandemia. Eu tô cagando dinheiro agora. Tá. E aí, o Juan falou... Juan é seu atual marido. Meu marido, é. Estávamos nós conversando na casa da minha assessora. E aí, o padrinho do meu filho, né, que é amigo do Juan, falou assim, você conhece o Juan? Eu falei, é meu ex. Porque o Juan já tinha sido meu ex antes. Esse Juan é o seu marido. É. Ah, que legal. Só que ele tinha fugido de mim, porque eu era uma pessoa de muita pressão, ele... Brava, que parece que é. Aí ele correu de mim. E aí ele falou, ele tá morando em Recife. Eu falei, massa, tô fazendo nada, milionário. Vou pra Recife. Vou ficar Não, uns mentira. 15 dias em Recife. Você Fui. foi? Não, mentira, Mirella. Por Deus. Fui, aí o Juan me pediu em namoro. Aí ele ligou pra mãe dele e falou, mãe, você não sabe quem tá aqui. Ela falou, não tenho ideia. Mirella. Mirella, falou, mentira, minha nora favorita voltou. Falei, larga de ser mentirosa, inventou. E aí ele foi e a gente noivou com 3 meses. Com 5 meses de casado, 5 meses de namoro eu tava casando.
na praia. Rápida, bicha. Tudo. 45 dias, ele falou, em 45 dias a gente casa. Eu falei, é doido? Tá babando? Aí minha mãe, você tá grávida? Essa pressa? Por que essa agilidade pra Aí casar? minha mãe, você sabe que isso não vai dar certo. De novo. Aí eu falei, mãe, a última vez eu namorei 90 anos e casei, deu 4 meses. Agora vamos fazer uma proposta inversa, vamos namorar menos pra ver se o casamento... Você vai. Aí já tem 3 anos de casado e agora o Samuel. Mas aí veio, na sequência, a Pilbela me reconheceu como entre as 12 maiores autoridades de Junha. Aí eu saí no calendário em 2021 e aí meu nome explodiu muito. E aí a doida passou a ser respeitada. Só que eu ainda tinha uma onda de hate muito grande. E você continuou os atendimentos mesmo com tudo isso? Com o livro, com... Tudo. Você Não, nunca parou de atender, Mirella? agora parei, né? Porque eu não Tá. tinha como. E aí... Mas eu fui diminuindo a agenda. Tá. Porque eu não tinha É mais porque é tempo. frenético, né? Porque eu viajava 2 vezes por semana, então não Entendi. tinha, eu atendia 2, 3 vezes por semana. Então não tinha tempo, vazão. Eu só conseguia atender 15 pessoas. Para quem atendia 120, 15 era o meu limite. Tá. Porque eu não tinha tempo e tal. E aí as coisas foram acontecendo. Aí ano passado eu recebi 2 títulos de alicate de ouro. E aí agora eu acabei de ser reconhecida como autora pelo MEC. Pelo Que Ministério legal, da Mirella. Educação e Cultura. Que E legal. agora meu curso é vinculado à faculdade Isso e é tal. maravilhoso. Então, primeiros, né? é um dos É um primeiros. dos primeiros. E aí, hoje meus pais morrem de orgulho, né? Eu vi ela, inclusive, sua mãe. Tá aí. Meu pai hoje carrega a matéria minha dentro da carteira e fala: essa é a minha filha. É. E aí, hoje eu sou o sonho de consumo da minha sobrinha, assim. Ela fala que ela quer ser manicure, Mentira. mas ela fala que ela vai cobrar R$ 1.000. Que ela vai cobrar baratinho, não, porque Ela vai- ela fala, tia, você anda no avião dos Vai se outros. valorizar. Eu vou ter o meu avião. Eu falei, é isso, gata. Quantos Pensar ela alto, tem? 6 anos. Nossa. E aí eu sou a maior inspiração dela, assim. Porque o que ela vê eu fazendo, e eu explico muito pra ela, não foi da noite pro dia que a titia conseguiu o que conseguiu e tal, foi um processo árduo. E aí eu fui entendendo a parte do meu propósito hoje de vida, que é transformar vidas a partir dos meus testemunhos de vida. Da sua experiência, né, Com Mirella? tudo que eu passei, e aí com essa menina que me salvou lá atrás no suicídio, quando no meu primeiro câncer, eu entendi a palavra do amar a vida do outro. E aí eu fui entender como as pessoas falavam, ah, eu te amo. E as pessoas falam te amo hoje muito fácil. Ah, eu amo você. Sim. Mas o amor, ele é descartável. Né? Eu te amo hoje, amanhã, se você Não não... te amo mais. Se você disser não pra mim, você não existe mais pra mim. Você se torna um nada. E aí eu falei, meu Deus, por que as pessoas falam tanto sobre empatia e não executam de fato ela? Uhum. Porque a empatia é uma palavra linda, mas ela, de fato, ela Na não é prática, executada. ela não funciona tão bem, né? E aí eu comecei a falar sobre eu amo a sua vida. A sua vida pra mim é importante. E aí eu comecei a bater muito mais nessa parte da biossegurança, da proteção, da vida. E aí eu mostro para as meninas que a tríade é essa: saúde, família, trabalho. A sua saúde nunca ela pode ser, porque eu tenho uma outra frase que é muito marcante. Você é insubstituível para a sua família E é mesmo. e substituída pela sua cliente. Quando você falhar pela primeira vez, a sua cliente Troca vai você. te trocar. Então eu comecei a Bater macetar forte isso. nisso. E as pessoas, porque essa menina é doida, né? Só que quando eu falava isso, e eu já tinha alunas que tinham morrido, né? As pessoas Você falavam, podia falar um pouco mais sobre isso? Falo. Porque até me surpreendi quando a Mirella comentou que você teve 7 alunas, os né? que morreram, Do que, Mirella? pneumonia química. Por E uma conta de câncer do- de pulmão, do pó do inalado, do Pelo acrílico, do excesso, gel. é isso? Como é? Porque as meninas, elas... É isso que eu sempre falo. Existe um mercado muito passo a passo. Todo mundo ensina passo a passo. Sim. Mas ninguém ensina a se Técnica, cuidar. Entende? Todo mundo quer saber fazer uma reversa. Mas ninguém quer saber o malefício que a reversa pode me causar no meu pulmão, Entendi. na minha via aérea, né? E aí as meninas trabalham de qualquer jeito. E aí começou a aparecer casos de alopecia química, de queda de cabelo, buraco no cabelo e caspa, seborreia. E eu, gente, mas ninguém vai falar disso. E aí eu comecei a falar isso em 2019. Eu era só uma doida falando de doideira. De segurança do trabalho. Quem é essa menina? Quem é essa menina? Parece que é doida. E aí ninguém acreditava em mim. Aí em 2020 eu tive a primeira perda de 2 alunos. Meu Deus. E aí eu falei, eu não posso mais ficar calada. Eu preciso continuar falando disso. A doida, morto não fala. Ela morreu, quem vai me provar que ela morreu? Época de pandemia, Mirella.
tá todo mundo morrendo de Covid. Ah, entendi. Aí eu, gente, o laudo não é Covid. É calcificação de pó no pulmão. Aí, doida. Mentira, gente. Essa menina é doida. E ano passado eu salvei 117 vidas. Só com essas orientações, com esses Aí cuidados. eu comecei a mostrar. As meninas lutando pra sobreviver no hospital. E aí tem um vídeo meu no meu Reels que tem mais de 4 Esse milhões eu vi. das meninas Das meninas. com respiradores. Agora é Covid? Não, porque 2020 a desculpa era Covid. Em E 2022 é o agora, quê? qual que é? Entendi. Um monte de menina com os laudos. Pneumonite química. E todas, nenhuma usava EPI. Então eu sou Hoje é doida. raríssimo. E aí começou todos os caos. Aí veio dermatite, seborreia, veio eczema, queimadura. E Mirella, quando você começou a falar disso, abordar esse tema que eu desconheço alguém que aborde assim, como você aborda, você imaginava que você ia ter essa audiência, que você ia ter Não. essa atenção voltada pra você? Não, mas desgraça vende. As pessoas gostam de desgraça. As pessoas Infelizmente. gostam de treta, fofoca e desgraça. Então, se eu falasse sozinha, não ia dar. Mas Eu ia ser sempre a doida, mas com um monte mostrou, de vida, né? Entendi. lutando pra sobreviver, aí uma delas é um caso que viralizou só o dela, assim. Mais de 1 milhão de views o Reels dela teve. O da Maiana, que a gente tá falando nos bastidores, que hoje ela é embaixadora da AGL. E através do conhecimento, ela descobriu que estava com pneumonia química comigo numa mentoria. Verdade. Eu tava dando uma mentoria, e sabe quando Deus te incomoda pra falar alguma coisa? Eu comecei a falar sobre biossegurança no meio da live. Eu não tava falando disso. Fale sobre Eu isso. tava falando de análise de perfil, não tava nem falando de. E eu comecei a falar os sintomas da pneumonia química. E a Maiana falou: gente, isso parece muito comigo. E eu tô achando que eu tô com sinusite. E essa menina tá falando Não que eu tô. é. Ah, ela marcou um pneumologista, o pulmão todo tomado. Ela parou 7 vezes na CMUT ano passado, no hospital. Caramba. No pneumocardio lá de Salvador. E ela usava oxigênio pra respirar. Caramba. E ela quase morreu. E aí eu falei, tá vendo? Quando eu falo, ninguém Você acredita. sentiu algum desses sintomas quando você atendia, Mirella? Não, eu tive problema com o pó do alongamento no olho. Tá. Que eu tive corte córneo. Ai. Por tanto do de pó. excesso, entendi. E aí eu tive um outro problema referente à biossegurança. Alicate. A roupa inadequada no trabalho. Sim. Tava com um vestido com uma fenda até aqui. Com um sapatinho aberto. Que a gente gosta do style, né? Manicure. Roupinha pelada. E aí o alicate escorregou na minha mão que tava com óleo. E aí, em vez de eu deixar o alicate cair, eu travei o alicate na coxa, assim. E aí eu tinha tirado um bife da cliente. Aí o alicate ficou pendurado na minha coxa, assim. Aí eu tirei o alicate. Aí aquela gotejação de sangue, assim, descendo pela minha perna. Minha cliente foi embora pra Porto Seguro. E eu e o alicate pro hospital. Aí o cara falou, cadê o objeto? Eu falei, aqui o alicate. Não é o objeto que você quer? Aí ele, não, a sua cliente tá onde? Aí eu liguei pra ela, falei, amiga, eu preciso de você no hospital? Aí ela falou assim, eu não sou obrigada a fazer prova contra mim mesma. Lembra a importância da ficha de anamnese? Como é que eu ia provar que ela não tinha nada? Aí o cara, eu não posso fazer isso com você, deixar uma interrogação no ar, se vai ou não. Então você vai tomar 30 dias de coquetel de HIV. Mentira, Mirella. Aí eu tomava 12 comprimidos por dia. E eu ficava... Fica super pra baixo, né? E aí eu falei, gente, mas que merda. E aí nunca mais eu atendi Porque o desespero de uma EPI. manicure é o alicate cair no chão, né? É. Você perde a perna, mas não perde o alicate, né? Aí eu tive 2 meninas agora que estão passando por coquetel de HIV também, seguidoras, assim. Sério? Me reencontrei nessa situação que você tá falando. Uma teve perfuração na mão, na hora de esterilizar o material, porque estava sem EPI. E aí ferrou, furou a mão. E ela não sabia se tem. E naquele bolo de alicate de quem é Você quem. não sabe, né? E a outra caiu no pé. Porque tava de chinelinho. A gente acha que não é comum, né? Mas é. Muito mais do que a gente Do que imagina. a gente imagina. Isso é uma coisa até que tá me chamando a atenção. Porque eu tinha a sensação de que não acontecia. Nossa, imagina. Isso não, isso não acontece. Vindo pra cá, eu tava recebendo um direct de uma menina que o pó da Vibra deixou ela cega. Ela tá cega de um olho. Caramba. E não é incomum, porque eu já tinha relatado isso também no já meu ouvi. perfil, que uma menina tinha perdido o globo E ocular. hoje, Mirella, como que é? Você focou o seu trabalho Na saúde. na saúde, 100%.
E aí você não atende mais? Não. Você focou em conteúdos, em trazer E- cursos para E elas nesse trazer sentido. o choque de realidade. Sim. Do que, ó, Eu- isso é um risco, você pode se É isso. prejudicar com isso. Não passe o que eu passei, mais ou menos Exatamente. isso. Você usa da sua experiência para vender a sua experiência para elas, para explicar, e aí você Isso. vai trazendo tudo isso. Isso é muito, é incomum, né? É porque ninguém fala disso. É Isso incomum. não vende. Vende o marketing 10 mil, vende Entendi. o passo a passo da reversa, vende Entendi. o passo a passo do F1, É diferente, né? É. vende o controle de produto, atendimento acelerado. Sabe o que eu acho que é Mas legal? saúde? O que é legal, que eu acho até que você constrói até mais autoridade, primeiro que pela maneira que você se impõe, que é extremamente madura, extremamente bem colocada, incisiva, eu acho legal. E um detalhe, você viveu isso, né? É algo que você tem propriedade pra falar. Eu sou uma nail designer, eu vivi de unhas há quantos anos? Então eu sei o que eu tô falando pra vocês. Eu acho que isso é mais legal ainda, porque é uma conexão com elas, né? De falar, meninas, eu atendi em mesa como vocês atendem. Eu sei o que é ficar sentada 13 horas numa cadeira, não almoçar, não usar PPI, porque não é uma Mirella que desde sempre se preocupa com a saúde. Você começou igual elas, né? Sim. E você sabe o que você passou pra conseguir. E você falou esse negócio de ficar sentada horas. Eu tô com uma seguidora, ela não é minha aluna, que ela tá com problema no colo retal dela. Meu Deus. Porque ela não bebe água, segura, Isso dá um beozaço. e ela tá esperando pra conseguir fazer a cirurgia, porque ela tem um caroço do tamanho de uma laranja na região do reto dela, por tanto ficar sentada e posição, segurando o xixi. E eu falo, gente, vocês lembram de beber água? Cara, vocês não são máquina, não? Então, as meninas estão tão bitoladas com esse negócio dos 10 mil que elas Do têm que faturamento, ganhar, né? que elas não se importam mais com a vida delas. E, cara, saúde, família, trabalho. Porque quando a merda estoura muito. É. Aí eu tive depois dessa viralização desse caso, desse vídeo de 4 milhões e tal, 2 meninas morreram por câncer no pulmão. Por conta dos Porque produtos. elas evitavam procurar médico com medo de descobrir. Aí quando elas Caramba. resolveram procurar já era tarde, Já não mas deu já mais tinha tempo. espalhado. Porque ele calcifica mesmo. E hoje Nossa, você tem curso presencial, sim, online, e as palestras que você ministra. isso. E isso te deixa feliz tanto quanto os atendimentos, Mirella? Muito. Você gosta disso? Isso é uma coisa A conexão com pessoas conectam com É, pessoas. sempre. E então eu gosto desse contato, de estar com as pessoas, de poder compartilhar um pouco da minha E história. é um estudo contínuo, né, Mirella? Sim, Porque não paro de estudar. exatamente, não tem como. E você gosta? Muito. Porque me chama muito atenção quando você falou que com 13 anos você compartilhou a sua festa com com um bibliotecário, né? Eu falei, gente, eu com 13 anos nem na biblioteca eu ia. Não Você já é amo, fora não. da curva. No Eu quesito gosto de ler de muito. leitura, de cultura. Porque quando você comentou isso, eu falei, eu, Natália, com 13 anos, jamais iria numa biblioteca pra comentar com o bibliotecário que eu queria fazer uma festa e eu não tinha dinheiro. Não, eu amo ler. Desde Que legal. Então isso é uma tinha uma coisa biblioteca sua já. dentro no meu quarto. Que legal isso, Então eu Mirella. sempre. Minha mãe é professora, né? Então ela sempre me Faz incentivou. parte da sua vida isso. Mas meu irmão não gosta de ler, não, preguiçoso. Mas eu sempre tive esse lado meio que CDF. Entendi. Eu gostava E de deve pegar estudar. rápido, né? Você deve ser Não, eu sagaz, gosto. né? É. Muito de estudar. Então, hoje eu tô escrevendo um 5º livro, já tive uma cacetada de artigo escrito. Então, eu gosto. Que legal, Mirella. Meu marido fala assim, Mirella, você quer escrever um texto, você dá na mão da Mirella. Ela faz. Ela escreve o texto em 5 minutos. E Mas se é maqueia também, tá, gente? Porque a bichinha, 10 minutos ela já tava pronta. E aí, meu marido fala, gente, eu fico horas lendo. A Mirella pega um artigo, Tal. já leu. Aí ele falou, Diferente. mas é porque eu acho que se torna um hábito. É porque como eu tenho um hábito de ler, é mais fácil. Isso é mais fácil. Quando você não tem esse hábito, se torna Tem massacrante. que construir, né? Nossa, aí as meninas às vezes pegam meus livros e ficam, ai, Mirella, é muita página. Ai, demora. É, tipo, não sei, 150 páginas, quando é que eu viro uma enciclopédia? Eu falei, meu amor, você acha que foi assim? Muito pelo Meu contrário. amor, são 4 anos de estudo. Todos Eu os dias. estudo. Então, não existe construção de uma especialista em 7 dias. E É muito as suas estudo. unhas você faz, Mirella, ou Sim. não? Você que faz. Eu sou chata. Ela ficou ótima, inclusive. Eu tô sou aqui. muito chata pra fazer unha. Porque... E você é rápida? Muito. É, você tem jeito de ser papum. Sentou, Eu faço fez, as 2 acabou. mãos, muito tranquilo. Você consegue fazer a direita pela esquerda numa boa. Cuticulagem russa nas 2 mãos. Com tesoura, com broca, vamos embora. E não atende mais ninguém. Hoje você literalmente fechou a Eu gente. só família. Minha mãe, minha cunhada, Elas a madrinha do meu pedem, você filho. faz. Aí umas amigas, assim, pra gravar aula pra curso, aí elas ficam se achando, né? Porque elas estão com a unha. Minha cunhada trabalha num presídio, e nesse presídio que ela trabalha, já tiveram clientes minhas.
E aí, elas estavam lá conversando sobre designers. Eu achei isso muito engraçado. E a minha cunhada tinha feito unha comigo, tipo, no domingo. E ela foi trabalhar na segunda. E elas estavam, tipo, na rodinha, no almoço, Nossa, falando fechou sobre já. designers. E aí elas, ai, gente, tem uma designer que eu morro de saudade, a Mirella. Nossa, e ela não me atende mais, que não sei o que, nananana. Aí a menina, eu também gostava muito do trabalho da Mirella. Porque, tipo, fazia todo mundo, o famoso QI, né? Quem indica. Quando uma gosta, ela indica Todo o mundo. trabalho. Isso é E verdade. eu fazia, tipo, a unha de quase todo mundo do presídio. E aí, a minha cunhada falou assim, de que Mirella vocês estão falando? Aí elas, ai, Perdigão. Ela, a minha cunhada? É aqui, ó. Aí ela, aqui é a minha unha. Ela, como assim, Mirella, vou atender? Me dá o contato Não. dela. Aí ela falou, então, ela só atende família agora. Aí ela, como assim? A Mirella virou escritora, ela só trabalha viajando, Que não tem legal, nem Mirella. tempo. Aí eu falei, desculpa. Mas eu acho que é um caminho que você já imaginou que ia seguir por esse caminho, Não. Mirella? Eu acho que nem os melhores sonhos, né? Não. E eu falo muito isso com meu pai. Eu falei, imagina se eu tivesse ficado no direito. Talvez eu fosse uma advogada, talvez eu Possivelmente chegasse uma delegada a federal. delegada, mas eu nunca teria essa transformação de transformar vidas a partir da minha vida. Uhum. Eu nunca teria alcançado o que eu alcancei. E aí, hoje, os meus pais me respeitam. E foi algo construído. E não é só pelo dinheiro, né? Não. Porque uma coisa é você criar o respeito porque ganha bem. Outra coisa é você criar o respeito porque a pessoa agrega, porque a pessoa tem um valor Até diferente. porque os meus pais tiveram a experiência, minha mãe agora vai ter agora na Built, mas ela teve há pouco tempo, quando eu ganhei o Samuel, a minha primeira palestra. Eu fui fazer presença VIP, eu nem fui pra falar. E as meninas estavam gritando meu nome. Nossa, isso pra uma mãe deve ser. E aí eu entrei com meu filho e a gritaria. E eu, gente do céu, para com isso. Eu morro de vergonha. Eu sou muito tímida, não parece. Mentira, Mirella. Eu juro. Eu me derreto inteira. Quando a pessoa. Essa semana, antes de vir pra cá, fui num shopping com a minha mãe, meu marido e meu filho. Brotou uma moça do asfalto do shopping. Eu não sei de onde que ela saiu. Te Ela reconheceu. brotou do meu lado, me abraçou, ela, Amy, é eu, Quem é toda você? quadrada. Assim, eu olhei pra cara do meu marido, quem é? Ele, sei lá. Aí eu olhei pro cara do meu, quem é ela? Sei lá, Mirella. Ai, o Samuca tá lindo. Eu falei, ai, meu Deus. E eu aqui, eu falei, gente, quem é essa pessoa, pelo amor de Deus? É. Aí ela falou assim, você tem que entender que você é uma figura pública, as pessoas te conhecem. É. E eu falei, cara, mas eu sou muito farofeira, eu gosto das pessoas, do contato, do Ai, pele que a bom, né? pele. Que bom isso. Mas eu não consigo, esse negócio, eu acho que eu fiquei tão com medo do que aconteceu comigo, do ego, há muito tempo, que eu tenho um morro Você de se medo bloqueou até nisso. de me perder. Entendi. Então, eu sempre coloco meus dois pés no chão e eu sempre falo isso com as minhas alunas seguidoras. A vida é cíclica. Hoje eu estou aqui, amanhã é você no meu lugar. E eu entendo que das fileiras a gente veio para as fileiras a gente vai voltar. Então, eu não quero me deslumbrar com fama, com nada, porque se meu Instagram acabar amanhã, daqui a 2 dias eu sou ninguém, pra muita gente. Então, eu prefiro construir o meu legado, deixar minha marca no mundo de alguma forma de transformação, de salvar vidas, de conteúdo, de agregar, do que ficar iludida falando de dinheiro. Muito status, né? E esse negócio do status pega. Só que ele também libera a parte da comparação, porque muitas meninas se comparam e ela fica, poxa, ela conseguiu, eu não Eu não, ainda consigo. não. Pô, por que ela, eu não? E aí vem a parte da frustração. E eu não gosto de lidar com a frustração das pessoas, porque eu sei que isso dói. Quando eu recebo uma aluna, eu falo que eu estou recebendo uma aluna, estou recebendo uma família. Aquela família está acreditando no meu trabalho. Então, eu não vendo sonhos. Eu explico a realidade Realidade. do negócio. Perfeito. Você vai conseguir ganhar dinheiro? Vai. Mas eu não Porém- sei se você vai se dedicar tanto quanto eu. Então, se Perfeito. você está esperando que você vai ter os meus livros na mão e você vai se tornar uma especialista, referência, viajando pelo Brasil, mundo palco, transformando vidas, não é assim. É uma Perfeito. construção de carreira. Só que eu acho que na época da pandemia isso evoluiu muito mais, né? As pessoas ficaram com. Eu quero tudo Foi aqui tudo e muito. agora. É exatamente isso. Não, a gente brinca até, nós do varejo, né? As perfumarias que eu atendo, as lojas. Ela falou, Natália, depois da pandemia, se a pessoa te manda uma mensagem de bom dia, 8 horas da manhã, 8h05 você não respondeu, o seu atendimento já é ruim. Porque a pandemia trouxe um pouco isso pra gente, essa velocidade, é tudo pra ontem. E não era assim, né? Antigamente, óbvio, tem que ter um atendimento online, o mundo tá no online, você tem que ir pro digital.
Mas o tempo é diferente. As coisas são diferentes. Eu até tava brincando com o pessoal aqui de Sorocaba. Ele falou, até me mostrou. Ele falou: essa menina ela mandou uma mensagem meio-dia. Meio-dia e 10 a gente não tinha respondido. Ela já começou a. Vocês são péssimos. Vocês não atendem. Falou, e é um horário de almoço, né? Então, assim, a gente sentiu que a pandemia ela trouxe isso, essa velocidade, né, da galera do digital, de vendeu muito curso, vendeu muita coisa, muita gente virou manicure, virou nail designer, como esse mercado evoluiu, mas também essa falta de paciência, né, de não conseguir esperar, de todas as respostas muito rápidas. Porque hoje você tem uma dúvida, Google, YouTube, vídeo, tá ali, né? E aí, ficou diferente, né? Isso é uma coisa que me preocupa muito. Porque eu tô falando de 17 anos de uma carreira. Né? Quando eu saiu a chancela do MEC como reconhecimento e tudo, eu falei, caraca. E aí, eu acho que ali foi o impacto dos meus pais, assim. Minha filha é Ela muito conseguiu boa no que o que ela ela faz. faz. E como que é a Mirella, a rotina hoje da Mirella? Como mãe, como Minha filha tem que rebolar, viu, gata? Você eu tá imagino, porque a Mirella doido. chegou, gente, ó, com um bebezinho de 4 meses aqui, saiu de madrugada. E tem que ter uma rede de apoio, né, Mirella? Senão Tem. não tem como. Mas como é? A Mirella acorda, faz o quê? Trabalha A sozinha? Mirella trabalha muito, né? Coitada da Mirella. Então eu acordo, dou mamar pro Samuel, abro o grupo de suporte das minhas alunas e aí já começo. Bom dia, vou falando com a minha agência, todas as minhas demandas de trabalho porque eu tenho que entregar naquele dia. Aí eu vou fazer um story e aí eu sento no escritório. E aí eu começo a escrever artigo, e aí eu vou estudar, e aí eu me fecho no meu mundinho, e aí o Juan assume o papel do paizão, que Com o agora ele voltou a Samuel? trabalhar comigo, então ele assume o papel de Ah, pai. hoje vocês trabalham juntos. Aí ele voltou, não tinha jeito, né, amiga? É muito puxado, É, né? Eu, por tudo que eu vivi na minha vida, eu tenho dificuldade de confiar em pessoas. Delegar, Então, né? principalmente meu filho. E outra, com Entende? 4 meses, né? Que Ele é nem se muito expressa. novinho. É. Então, eu chamei a tropa de casa. Falei, Juan, vem. Minha Mamãe, mãe, vem. Se as minhas sogras, porque eu tenho duas, vem também. Vem todo mundo, mas ninguém de fora. entendi. Porque eu prefiro manter ele nessa Neste bolhazinha. momento, É o melhor cenário pra ele. E aí eu vou pro escritório e aí eu fico, às vezes, até meia-noite, 4 horas da caraca, manhã, Mirella, escrevendo, estudando, produzindo. produzindo. E as suas redes sociais é você que administra? Direct, sim. O feed, não. Não. A Tá. agência cuida. Mas se você responde os comentários, você Respondo. interage, você tem Mas tem essa coisa que a vivência. assessoria responde também. Tá. O Juan entra também As pessoas respondendo. não tem como, né? É porque eu gosto desse contato. Eu gosto Essa de troca, né? pessoas. Eu gosto de chamar as pessoas maravilhosas, que é top. E escutar as Eu histórias. gosto, eu Eu gosto. Eu imagino. gosto dessa conexão. Eu tenho muito isso comigo de pessoas ajudam pessoas, pessoas conectam com pessoas. E muitas vezes as meninas falam, eu já ouvi a história dela 1 milhão de vezes, mas eu não canso de Eu gosto, escutar. né? É porque é diferente o conteúdo que você entrega, né? Né? Então, eu gosto muito de compartilhar. E você, como profissional da área e formadora de milhares, né, de alunas, unhas, fazer unhas, é um dom ou qualquer um pode aprender, Mirella? Olha, Nath, essa pergunta é. Mas eu acredito hoje, com a tecnologia, com os ensinamentos, qualquer um pode aprender. Mas quando tem um dom é diferente. Então, é mais fácil, parece, né? A pegada fica diferente. A entrega é diferente. Porque qualquer um pode fazer, vem aquela pegada do eu preciso fazer o dinheiro. A Entendi. cliente é uma cifra. Não existe emoção. Você Não julga exi- que você tem esse dom, Mi? Sim. Desde Até porque foi a uma profissão tradicional. que me escolheu pequena, né? Então, até porque eu corri dela muitas vezes e ela me sempre Saiu e voltou, né? eu sempre me trouxe de volta. Então, sim, eu acredito que seja um dom. E aí, acredito que porque manicure tem um pouco nessa parte de Tem, psicóloga, né? tem, Gosta de ouvir, de tem. troca ali. De contar segredo, de escutar confidências da cliente. Então, eu acho que Deus usou a melhor forma, que era as cores, que eu gosto bastante, e a troca. Que Então, legal. acredito. E dentro da profissão, Mi, quais foram suas maiores conquistas ou seu maior sonho realizado? Pode ser financeiro, pode ser pessoal. Minhas maiores conquistas dentro da profissão, com certeza, escrever os meus livros, porque não existe isso no mercado, porque na cabeça das pessoas manicure não escreve, manicure é analfabeta, letrada e uma maldição dentro do salão, é ela que traz cliente para o cabeleireiro, Eu porque sempre falei isso. porque sempre o nome do destaque do salão é do cabeleireiro, nunca da manicure.
A manicure, ela fica no canto. Ela é coitada, né? No canto. Ela fica num cantinho, com chinelinho, shortinho, cropped e o palito amarrado no cabelo. E ela é uma pobre coitada. Ela faz unha porque ela não deu certo na vida. Então, produzir o conteúdo que eu produzo a nível técnico, médico, escrever livros e ser reconhecida por isso, eu acho que é um dos meus maiores, assim, eu falo que meus livros são os meus filhos, cara, foram meus primeiros filhos, porque eu tive muito empenho, dedicação de poder falar tudo isso que eu falo, então os meus livros e palestrar em feiras, Grandes, porque né? eu ser ouvida por organizações que É. talvez nunca me ouviram, Eu iriam, imagino. sabe? Eu imagino. E quando você atendia, Mick, você tem ideia de quanto você se lembra de quanto você conseguia fazer como manicure? 12 mil. Gente, é um bom salário, né? Era. Meu pai ganhava na época, tipo, 7, Você ganhava 6. quase o dobro dele, né? E eu, que ó, E você rica. era controlada, Mi? Era. Eu falei que tinha dívida com a Jota Gastona pra Gata. caramba. Tá doido. Pequena, 21 anos, nunca tinha tido dinheiro. Tinha cliente todo dia. Eu posso gastar de hoje, que amanhã eu faço de novo. Aí É. gastei, quebrei. E depois você conseguiu construir essa consciência? Como Sim. foi? De, porra, meu Aí eu preciso de uma negócio. contadora, gato, porque senão. Preciso de ajuda aqui. Porque É. A gente a vê tia que a Mirella maior. era gastona. A gente vê que a maioria das meninas que estão começando nesse mundo é exatamente assim. O que ganha, gasta. Amanhã eu vou ter cliente novo, eu vou ganhar de novo. E depois eu arrumo de novo e ganho de novo. E aí a cliente não aparece. E aí você consegue reinvestir, seu negócio vai ficando pra trás, vai ficando atrasado. E Mi, você que forma milhares de pessoas, já formou mais de 6.000. O que, na sua opinião, pelo contato que você tem com elas, por essa troca, mais atrasa o sucesso delas? Que você fala, cara, elas têm isso em comum que não vai. A procrastinação. A maioria. Elas querem resultado, hoje e agora. Mas o fazer, Mão na massa, né? não quer. Elas querem ficar sentadas, rolando o dedo no TikTok, no Reels, esperando o sucesso bater na porta. E aí, hoje o mercado, acho que isso começou bem na pandemia, o vício do certificado. Eu quero fazer. Tem certificado? Sabe por que eu acho, Mi? Não sei se você vai concordar comigo, mas, por exemplo, não tem faculdade de manicure. Eu acho que elas têm essa necessidade, até porque o que elas fazem não tem nada. Por exemplo, você tem faculdade de estética hoje, de cosmetologia, mas de manicure não tem. Então, acho que essa necessidade, até por um diploma, talvez acho que é por isso, por essa negação de não ter algum tipo de reconhecimento Então, pelos agora com o meu órgãos. curso chancelado, as meninas estão acostumadas com o prático. Entendi. O meu curso, ele tem avaliação. Tem prova oral, prova escrita. Não passou, perdeu. Exatamente, você tem que fazer Entendi. mínimo 7. Não é só assistir a aulinha lá e papum. Porque o que as meninas estão acostumadas? Elas não assistem às aulas, Hum. elas dão um check em tudo. 7 Curso, dias. diploma, parede. É isso, parede. Eu sou Entendi. especialista nisso aqui. Entendi. Quem te disse que você é especialista? Porque um certificado ele só comprova um documento que você teve contato com aquilo. O acesso àquilo. Não significa que você tem conhecimento, porque quantas pessoas você conhece que tem certificado, formação, graduação, que nem executam aquilo que fazem, porque não são bons naquilo de fato. É verdade. Fizeram só pra cumprir tabela. Isso é verdade. Então, essas meninas, elas têm essa necessidade Do diplominha. do papel na parede. Aí eu falei, quando é que o papel vai pular da parede pra fazer um no seu lugar? Porque o que eu vejo de catástrofe na mão, gente, é porque vocês não têm noção Eu ia de te perguntar, e tanta tem algum coisa. caso que você possa compartilhar com a gente, que você Nossa, tenha muito. conhecimento, que você fale, Natália, isso é assustador. Isso me assustou quando eu vi, que você possa comentar? Uma das coisas que mais me assusta é uma crença limitante, né? Que as coisas. Manicure desencravar a unha. Designer de unha desencravar a unha com broca. E aí, o que acontece? Ai, me deu até um negócio no pé, Mirella do céu. Aí aparece carne esponjosa. Sim, aparece muita. E é aquela coisa gritante, né? Aí eu tive um outro caso de uma seguidora que apareceu que ela teve necrose. Ela perdeu o dedo. Por conta de de Não tem aquele rompimento. Tá com unha grande, a unha rompe aqui no meio. Sim. Ai, Aí todo mundo tampa. Uma ferida simples, todo mundo tampa. Com fibra. isso é verdade. E aí, tampou. 5 dias depois, necrosou. 13 dias ela foi internada, 3 cirurgias, perdeu o dedo. E aí eu falava, todo mundo, é doida. Ela tem que defender a manicure. Eu falei, por quê? Por que eu tenho que defender? Eu tenho que defender os erros? Não, pelo Não, contrário, eu vamos tenho que orientar essa pessoa. Não tem que defender erro dos outros. E essa menina, esse caso dessa menina que necrosou e perdeu o dedo, ela viralizou, ela deu entrevista pra Rede Record, pra Globo, pra SBT. Ela deu entrevista pra todo mundo.
E ninguém queria ouvir ela. Todo mundo queria ouvir a manicure. Ninguém queria ouvir ela. Entendi. E aí eu fui conversar com ela. O nome dela é Pamela. E aí ela me mandava áudio chorando, cara. Eu falei, gente, você tem noção que em manicure e nail design a gente pode deixar uma pessoa sem andar? Dependendo da forma que você tira a unha, se você tirar de forma errada, a pessoa não anda. Porque o pé incha, dói, necrosa. Uhum. Então, assim, as pessoas não têm noção. As pessoas têm a visão do estereótipo que manicure é só passar um esmaltezinho, é só um gelzinho, é só um inho. Precisa estudar. Não tem jeito. Muito. Então, hoje eu recebo muitas coisas, mas é todo Eu dia. imagino. Eu recebo pelo menos 20 directs com alguma Com esses catástrofe. relatos. E outra, a falta de segurança dessas meninas de E trabalhar. elas devem buscar ajuda em você, né? Respostas, né? Mirella, eu tenho esse problema. O que que eu faço? Mirella, eu tenho isso. O que que eu Eu faço? eu sou bombeiro. É. Eu só sirvo pra apagar fogo. E aí elas, mira, olha, eu tô com essa cliente aqui, eu posso fazer? E aí eu fico assim, cara, que tipo de profissional é você que precisa de um aval de um outro profissional pra você trabalhar? Pra validar o seu trabalho, né? E aí, como é que você passa segurança pro seu cliente? Porque o que tem de cliente que começa a me seguir, porque as meninas compartilhando meus vídeos, e Aí elas a falam cliente assim, quer ouvir o que você tem pra falar. gente, mas essa menina tá falando, eu nunca ouvi ninguém falar. Esse cuidado que ela fala que tem que ter, a minha não tem, por exemplo. Opa. Aí, teve esses dias, a gente tá perto de Campinas? Tá. Uma horinha menina no de máximo. Campinas me mandou mensagem bem assim: Mirella, eu queria um contato de uma aluna sua, que mora em Campinas, pra fazer a minha unha. Porque eu só confio se Todo esse você. cuidado. Se você formar ela. Se você me indicar ela. Aí eu passei o telefone de uma aluna minha, que é a aluna de destaque, e aí ela começou a fazer unha com ela. E aí eu falei: vocês estão perdendo cliente na mesa, cara. Porque, entenda. O posicionamento, ele precisa ser dito. E as pessoas te reconhecem pelos 3 segundos que elas te olham. Se ela abre o teu perfil e só tem unha, pra ela você é só a manicure Que do deixa a unha cantinho do bonitinha. salão que deixa a unha bonitinha. É isso. É só uma corzinha. Agora, quando ela entra no seu perfil, ela toma uma Conteúdo. porrada, ela fala, opa, o preço do serviço dessa pessoa deve ser totalmente diferente. Isso é verdade. A pessoa fica, caraca, o conteúdo que ela tem, rapaz, ela vai me cobrar um braço. Ninguém mais fala disso, só ela. Ela E é Mi, doida. você falou muito de hater. Como é hoje? Hoje eu sou mais respeitada porque antes eu era só uma maluca, né? Que falava de coisas ruins. Gente, sabe Agora- você fala, a doida? Agora eu continuo sendo maluca, mas eu tenho provas, prints e provas. Eu falo que eu trabalho com prints e provas. E aí eu mostro tudo aquilo que eu falo. Então, hoje eu sou respeitada. Grandes nomes do mercado são minhas alunas e temem. E elas, Nath, elas passam mal Eu imagino. quando eu abro o perfil delas e eu mando um direct. Cadê os EPIs? Ela fala, pelo amor de Deus, melhor já tô comprando agora. Vou pôr. Tô passando mal já que você tá falando. E você lida bem com esse, quando você tem Hoje hater? em dia, eu cago. É algo que não te afeta? Cago. Porque a gente fala, né, Mirella, que a internet ela traz um lado maravilhoso pra nossa vida, mas ela traz também um lado que você fala, cara, Então, antes, eu tinha mais hater. tá. De gente que eu já fui ameaçado de morte por Credo. seguidora. A ponto de a gente ter que tocar um Mas evento por de lugar. profissional? Sim. Ah, tipo, profissional, manicure, nail designer? Nossa. Essa menina do dedo necrosado, eu falei do caso dela. E uma menina no Espírito Santo, ela é uma ex-presidiária, ela me ameaçou de morte. Porque eu estava falando do que aconteceu no dedo da menina no Rio de Janeiro. Tipo, nem era com ela, não Sim, foi ela que ela tomou as fez. dores. E aí ela me ameaçou de morte. Aí eu falei, Juan, essa menina já quebrou o réu primário dela. Se ela resolver fazer alguma coisa, Eu ela me vai me lasquei. matar. E aí eu fui pro evento com escolta. Tem noção do que é isso? E pra um evento. A gente botou o evento na frente da delegacia. Mentira, Mirella. E eu fui pro evento com a escolta. Eu não ia no banheiro sozinha. E ela sentou na primeira Ela fileira. foi? Foi, gata. Na primeira fileira pra olhar pra minha cara. Tipo, você tá E achando cê- que você é quem? Caramba, Mirella. E aí eu não passava Wi-Fi, Mas- gata. minha- Nem com senha passava. Nada. Eu imagino. E eu falei, cara, não tem condição. Então, a inflamabilidade das pessoas, tipo, é 880. Eu te amo, te odeio. E eu falei, Você sente que ainda hoje é assim, um pouco? não. Já- Eu tenho alguns haters declarados de pessoas que não gostam do meu profissionalismo, da minha ética. Mas de perfis relevantes ou não? Sim. Hum. E aí, a maioria desses perfis me bloqueia. Sério? Porque as minhas alunas, Vamos lá. seguidoras, elas mandam um Reels pra mim. Aí pra mim, me direct assim, publicação indisponível. Aí eu Você não fico, consegue ver. indisponível, gata. Aí sabe o que elas fazem? Elas gravam a tela e me mandam. E te manda. Olha aí.
Aí Uma eu, legião, pra né? quê? Aí eu falo, então, dessa pessoa eu não falo no meu perfil, ou eu não vou falar desse caso. Esquece isso. Até porque tem muita gente que quer o hype. Eu Porque acho, eu tenho. como meus Reels, eles alcançam um público muito grande, às vezes é hype tá lá na minha página, ser citada por mim. Então, algumas pessoas falam, deixa ela falar, pô. Mas tem gente que fala, quando ela falar... Aí eu tive alguns casos assim que eu falei que a pessoa falou, eu não quero que você fale de mim. Eu não concordo com o que você tá falando. Sério? Eu, tudo bem. É o Ok. seu posicionamento. O meu é esse. O do meu estudo é esse. Você estudou o quê? Não, se você quiser conversar comigo de bater prova e tal. Vambora. Não, quero não. Você então tá bom. Tchau. Você é muito previsível, entende? Tem certas coisas que é muito previsível. Porque se a pessoa não tem diálogo com E você, tem ela vai batalha, Mirella, que não ficar. vale a pena, né? Na boa, eu acho que chega algumas Meu etapas que você fala, isso não. Tá bom, ok. Hoje em dia eu seleciono muito. Então, igual, no meu perfil eu tenho muitos reacts de unha natural. Eu não quero falar do trabalho de alguém. Porque o trabalho é muito delicado. Você tá falando do trabalho, do serviço de alguém que se Sim. dedicou horas. Às vezes a pessoa não tá num bom dia, às vezes a unha não fica tão legal. A gente sabe que a gente é assim. Tem Às vezes tá isso. com um problema em casa com o marido, tá com Você dia acaba azeda. descontando. É verdade. Então, eu vou falar da unha natural. Porque a unha natural é a resposta do corpo Isso é para alguma verdade. coisa. E eu tenho um livro chamado O Corpo Sente, a Unha Fala. Porque a unha Que fala legal. muito Muito sobre sobre. nós. Então, tudo que acontece dentro do seu organismo é manifestado na unha. Então, eu falo da unha natural. Do que é feito pós o vídeo, eu nem mostro. Eu só mostro a unha natural. Aí eu Perfeito. explico, dou explicação técnica do que é a unha natural. E aí a Perfeito. gente coloca no título lá, polêmica, e todo mundo... Aí manda. Aí vem E gente lá quais curiosa são os quer saber. próximos passos da Mirella? Se você puder compartilhar, lógico, de projetos, de trabalho, de parcerias. Vai sair agora minha linha, né, de Opa. pó camaleão. Esse é o Chop. Já, esse é maravilhoso, eu tinha visto já. Esse Você vai postar, ficou ser... Vai sair minha linha de pós. A gente tem uma mentoria que vai rolar aqui em São Paulo, dia 15 de outubro. Não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Vai ser no Mas finalzinho de setembro, então dá é, tempo. vai ser o Me Training, vai ser 12 horas comigo. Me treina, né, Mi? E aí eu vou mostrar o reconhecimento de doenças, disfunções e patologias da unha Que natural. legal, Mirella. Porque eu acho que falta muito esse treinamento, esse olhar técnico para unha, porque passo a passo tem muita gente. Então, eu evito mostrar passo a passo no meu perfil, porque eu acho que tem muita gente fazendo. Então, eu vou mostrar o que Deixa eu ninguém mostrar o que mostra. ninguém tá. E essa linha de pó que você comentou, você vai vender online? Como que vai ser, Vai Mirella? ser Tudo online. E aí, eu acredito que até novembro eu termino meu 5º livro. E Mais aí, um. eu vou me dedicar à formação Mirella Perdigão MEC agora. E aí, a gente Sensacional. vai começar as avaliações das alunas. E aí, eu vou começar ano que vem as formaturas, né? E aí, vai ter baile de formatura, Ai, manicure que tem delícia. canudo Tem que sim. ter. Vai ter juramento sim, tem apresentação de Que TCC legal, sim. Mirella. E aí, a gente vai dar uma revolucionada nesse mercado. Sensacional. E aí a tendência é essa, de continuar viajando, mostrando, e assim a gente vai seguindo Parabéns. o mercado. E parabéns, que trabalho diferente. Eu acho que é um conteúdo realmente que falta e você traz com muita clareza numa linguagem. Porque você podia usar uma linguagem muito difícil, que as pessoas iam ter muita dificuldade de entender. E eu vejo que a sua linguagem é uma linguagem simples, é uma linguagem que as pessoas, ainda que é um pouco mais difícil o conteúdo, mas que as pessoas conseguem assimilar bem. E é diferente de tudo que eu já vi. Assim, eu, particularmente, quando eu entro no seu perfil e eu dei até uma consumida nele em excesso, eu falei, caramba. É um negócio assim fora do padrão. E que desculpa, eu até falei, gente, como ela viu tudo isso, né? Tipo, que coisa chata algumas coisas, né? Falando, nossa, ela foi no detalhe do detalhe do detalhe pra poder explicar isso. Então, parabéns, porque Eu gosto bastante de trazer essa parte de alusão do cotidiano, porque eu tinha essa opção de trabalhar e parecendo ser muito inteligente e as pessoas muito burras e ignorantes talvez não naquilo que... conectasse, as pessoas não Exatamente. tivessem essa. E aí eu comecei a trazer com coisas do cotidiano, tipo, fazer um bolo. Faz parte do. Exatamente. Aí eu vou ensinar fazendo química um bolo. Aí todo mundo, nossa, já tô com fome, hein? Pelo amor de Deus, vou fazer um Vamos falar bolo aqui em disso. casa. Aí eu começo a explicar tanta parte de química do bolo que as pessoas, agora eu entendi porque que meu bolo sola. Eu falei, tá vendo? Isso acontece no seu gel também. E as pessoas, caraca, eu nunca pensei nisso. Que legal. Então eu Mirella. gosto de. Qualquer pessoa consegue entender o que eu tô falando.
Então, eu Isso é uma gosto coisa que de... ficou bem evidente pra mim. No meu curso tem a parte de patologia, disfunção e tal, e eu trago o nome técnico, É porque não tem como, né? e aí na frente eu falo o que ele parece. Perfeito. E aí eu falo, você tem essas duas formas de comunicação. Ou você pode parecer muito pá, ou você pode se comunicar. Então, hoje o que eu vejo as meninas entram no meu perfil, copiam os meus textos e publicam. vi isso. Só que o meu público, ele é um público que já está no mercado. O público delas é o público de cliente. Então, a sua cliente não vai entender o que está escrito no meu texto. Ela vai ler aquilo, ela não vai conectar com nada. Ela vai falar, caguei. Entendi. Eu falo, vocês têm que comunicar com a sua cliente, vocês têm que falar a língua A dela. língua dela. Aí ela paga seu salário, gata. Se você falar difícil com ela, ela vai olhar pra sua cara e falar, não entendi nada que ela falou. Isso é verdade. Então, toda a oportunidade que eu tenho de falar sobre histologia, anatomia, fisiologia, eu falo. Com qualquer pessoa. Com o motorista do Uber, com alguém que começa a conversa E fiada você não tem comigo. preguiça, né, Mirella? Não, eu converso De com pôr o todo mundo. conteúdo, de dar uma dica. Isso é Nada. bem legal em você. Tipo, você Eu não tem vou preguiça. conversando. Você escuta, você Ó, compartilha. eu tava grávida ainda, a gente foi pra uma roça. Eu e meu marido, a gente foi de BlaBlaCar. E aí o cara é DJ, a mulher dele é odonto e a gente. E aí eu tava lá no carro, não sei o que, eu falei, você sabia que o mercado de manicure, de nail design, começou num consultório de dentista? Aí ela, falei, em 1953. Ela, caraca, tem isso o tempo todo? Eu falei, aham, e começou com homem, tá? Nem foi mulher que começou com o mercado. Aí ela, gente, sério. Aí ela falou, menina, aí começa, né? Ah, aqui, tá vendo esse negócio aqui? Que é isso? Eu falei, onicoesquise. Ela, quem? Eu falei, isso é disfunção nutricional. Ela falou, menina, eu tenho problema de tireoide. Eu falei, provavelmente você tem hipotiroidismo, né? Diminuição. Ela falou, menina, como é que você sabe? Eu não tenho medo de falar nada. Eu falei, a sua unha fala. Aí ela, gente. Esses dias uma amiga minha, a Juliana Alves, ela me mandou mensagem assim, amiga, olha essa unha. O que você acha? Aí eu dei explicação técnica. Aí a cliente dela falou assim, pergunta se ela atende pelo plano do Bradesco. Aí ela falou, não, ela eu não ia é te médica, falar, não. esse é o próximo passo. Você não Ah, pensa? Em atender? Consultório? Não, você é doido, moço. Não tem tempo pra isso, não. Nada. Eu tenho um outro projeto, De consultoria, talvez, para as manicures? não de consultoria, mas de seguro. Hum. De seguro. Porque ano passado a gente fez um evento presencial, o Nails Evolution, e o meu advogado perguntou quantas meninas tinham seguro. Só uma levantou que só tinha seguro da mão. E se der problema na perna? Você fica sentado? Você vai segurar como? Entendi. Então, eu tenho muita menina com problema respiratório. Então, eu queria fazer um seguro que englobasse até o pulmão delas. Sabe? Porque eu não quero que elas... Filhos enterrando mãe, assim, muito novinhos, tá? Novíssimas, né? Então, a gente tá com um projeto, já tá em andamento, em reunião bem avançada sobre um seguro para o mercado da área da beleza para proteger a saúde, família e trabalho. Então, para Gente, isso tudo só acontecer. uma observação, até uma curiosidade. É a primeira vez que eu não segui um roteiro para fazer uma entrevista. Porque você foi conversando, você foi falando, a gente foi se entendendo e eu não segui basicamente nenhuma pergunta do roteiro. Até porque eu acho que o conteúdo que você tem para agregar é muito diferente do que as outras pessoas que vieram, no sentido de entender toda essa parte de anatomia, de saber falar as partes técnicas. Só que tem um quadro que eu quero muito fazer com você, que chama Na Real com a Nath, como se fosse um bate-bola, Mi. Que você tem que responder para mim, no menor número de palavras possíveis, sobre a sua vida. Ok. Então, a gente sempre fala aqui na Nath que... A gente até nomeou o podcast como Natitude, que a gente fala que é a atitude de ser Nath. São muitas mulheres aqui dentro, 90% do time é feminino, até mais do que isso. E a gente vê que elas têm muito em comum, em sempre trabalhar, nunca desistir. Até parecido com a sua vida, de tomar uma porrada, cai, levanta, deu merda, recomeço de novo. Ah, me separei, faço sozinha. Então a gente falou que elas têm essa atitude, essa Natitude. O que é pra Mirella ter Natitude? Enfrentar os problemas sem reclamar. Porque hoje em dia a gente reclama muito. De tudo, Então, né? A gente é especialista em arrumar problema. Mas sabe uma coisa que me surpreendeu em você, Mirella? Porque eu já passei na sua fase de maternidade. Ela veio com uma criança de 4 meses, gente. Um voo de madrugada. Você estava visivelmente cansada pelo horário, mas você não reclamou em 1 minuto de absolutamente nada. É propósito. Mas Eu de tipo amo assim, fazer eu tô muito. com sono, eu tô cansada, o aeroporto tava frio, não sei o quê. E assim, eu me lembro que na minha época de 4 meses do meu filho, eu só reclamava. Porque eu não dormia, porque ele não mamava, porque ele arrotava, porque... E você, das horas que a gente ficou juntas, você
de madrugada num voo, vai voltar. Gente, detalhe, ela tá em São Paulo, podcast em Sorocaba. Então ela pegou um voo 3 horas da manhã e no Espírito Santo, foi pra Guarulhos, pegou um carro, veio de 2 horas de motorista pra cá, com uma criança, com a mãe e com o marido, e você não reclamou de nada. Não. Pra que reclamar? Vai resolver? Mas você não, nada, eu até comentei com a Mirella, eu falei, cara, ela não reclama, ela não fala nada de tipo, tá com uma criança, gente, porque a gente, assim, querendo ou não, a gente não pode romantizar a maternidade, tem o Não. seu lado pesado, mas você não pesa, né, Mirella, você Não, leva, pesei, faz meu puerpério, pesei muito. pesou, Aham. mas eu sinto você leve nessa de, tá tudo bem, assim, Não, eu tenho que óbvio, fazer o que eu tenho que fazer. e faz, né? Quando eu decidi olhar a minha vida no todo, eu falei, Deus me deu tanto motivo de glorificar. Porque eu nasci no Rio, Deus me mandou pra Vitória. Então já disse que eu ia ser vitoriosa. Ele não falou como. Na Bíblia ele diz que na vida terás aflições, porém tem de bom ânimo. Ele não disse que eu não ia sofrer. E eu sofri desde o meu 1 ano. E eu nunca usei essa história como vitimismo. Ai, coitada. Ai, cansada. Ai, tadinha. Não, cara. Eu tinha que passar por isso porque tinha um propósito. Então, eu só sigo. Então, eu olho E é para as minhas assim coisas. mesmo, porque eu até falei, gente, ela não reclama. E o menino Samuel é um doce, né, Mirella? Você foi Príncipe. abençoada mesmo. Gente, o menino do bem, feliz, risonho, não chora. Você vê que é uma criança em paz, que tem uma mãe que deixa ele em paz. Porque a gente vê muito reflexo, né? Sim. Do filho na mãe, não tem como. Então, isso me surpreendeu. Porque primeiro que eu nunca recebi uma pessoa que veio com a criança e num voo noturno, de madrugada, que eu ainda falei, gente, vocês lascaram essa menina. Eu comentei com as meninas. Como que vocês marcaram esse podcast de manhã? Deixar essa menina chegar, acomodar o filho. E elas, não, mas ela também não se opôs. Eu falei, porque, gente, eu fico imaginando eu. falei, imagina, chega em São Paulo, já vem pra Sorocaba e você não reclamou. Eu falei, caraca, que pessoa evoluída, né? Tem que Mas passar um eu pouquinho a mão aí tenho. pra pegar um pouco de você, porque, Eu tenho muito gente, isso comigo, assim. Eu tenho que fazer o que tem que ser que feito. bom. O que a Mirella não tolera? Mentira. Não suporto. Eu passo mal, assim. Mas eu me revirar, assim. O lugar favorito da Mirella? Em casa. Com Que a família, delícia. assim. A sua técnica queridinha quando você atendia, Mi? A prótese. A prótese? Claro, fui processado por causa dela. Tem que Foi ela aprender que a me amar trouxe até ela, aqui, né? né? O que a Mirella não vive sem? Sem o Samuel. Sem minha família. Ele tem quantos quilos, o Samuel? 7 A quilos. gente fala que são 7 quilos que acabaram com a nossa vida, né? No sentido de, gente, acabou no sentido de, cara, é tudo pra eles, né? E tem hora que é só a mãe, né, cara? É. Às vezes meu marido fica, pelo amor de Deus, me ajuda. Pega você. Aí eu pego e o menino. Na e, hora. e ele desespera junto. Porque tem uma hora que o Samuel chora. Não tem como. E aí o meu marido chora junto. Aí eu falo, meu Deus, eu tenho 2 filhos. Aí eu falo, sossega tu, porque tu é velho, eu vou pegar um menino. E aí eu pego ele e aí para. É. E eu venho nessa paz, serena. Eu pego ele, calma. E ele para. Tem coisas que é sua mãe, não tem jeito. Uma inspiração pra Mirella. Hoje, Hoje. mercado, Não, de vida, mercado, que você. Monja Coen, Se você pudesse definir uma palavra, Mirella, qual seria? atitude. Como que a Mirella quer ser lembrada no mundo das unhas? Pela história de vida, de proteção à vida. Pela a parte técnica sobre transformação. Eu sempre falo isso. Eu amo a sua vida. Eu quero que as pessoas lembrem que eu amei a vida delas a ponto de eu proteger elas. Então, só pra lembrar vocês que vai ter uma dica exclusiva da Mirella, gente, no nosso aplicativo. Então, quem está no aplicativo, assista. Quem não está, preenche o formulário, porque são dicas exclusivas pro aplicativo. Gente, que bate-papo. Eu queria agradecer. Primeiro você que assistiu a gente até agora. Eu tenho certeza que é mais uma história incrível de superação. História real. Eu sempre bato muito nessa tecla, Mirella, que a gente traz pessoas reais, que contam histórias reais. E que se a Mirella conseguiu com todas essas dificuldades, não desista. Continue também. Então, eu queria agradecer você por ter vindo. Gente, Mirella saiu. Ela já vinha para São Paulo para Beauty Fair, mas ainda assim ela saiu do Espírito Santo, veio para São Paulo, veio para Sorocaba, aceitou, tratou nossa equipe com muito respeito, com muito carinho desde o primeiro contato. Então, muito obrigada por ter vindo. A gente tem uma honra, sim, sente uma honra, um carinho especial por você, por ter vindo, por ter contado a sua história. E principalmente, Mirella, por você, pela forma que você tratou a equipe desde o primeiro momento. Essa receptividade em casar as datas, em ser flexível em tudo. E não parece, mas a gente sente a pessoa em cada detalhe do atendimento, em cada resposta que ela dá. Então, eu, em nome do time, a gente agradece você
por ter vindo até aqui, por ter contado a sua história e pela forma que você tratou a gente desde o primeiro momento em que a gente fez o convite para você participar do podcast. Eu que agradeço o pessoal do time, da Nath. Realmente, né? A gente ia gravar isso em agosto e eu não tinha como fazer, e vocês também não tinham, e eu rebolei e Mirella fiz tudo sempre muito prestativa pra poder em fazer isso resolver, acontecer. assim, não é aquela pessoa que tenta colocar obstáculo, pelo contrário, você foi muito flexível de, tá bom, assim eu consigo. Então, muito obrigada, gente. Obrigado a vocês pelo carinho. E obrigado a você que assistiu até aqui. Dá um like nesse vídeo aí, porque a gente gosta É também. isso aí. Gente, então, ó, não esqueçam, eu até preciso comentar com vocês, que nossa próxima convidada vai ser uma manicure. Eu sempre peço para vocês comentarem, se inscreverem no canal, curtir, falar alguma pergunta que vocês querem que eu faça para convidada que eu acabe esquecendo, colocar o nome de algum convidado que a gente não fez ainda o convite, apesar de que a gente tem agenda até janeiro do ano que vem. Então tem muita gente aqui para vir ainda. E esse é o objetivo, é trazer pessoas reais que contem para vocês a história de vida, que façam vocês se inspirar, para que vocês não desistam, porque não foi fácil para Mirella. E uma coisa que eu acho muito legal, Mirella, é que você chegou num nível que muita gente, acho que sonha em chegar e que você não para, né? Não. É um negócio que você quer continuar, você quer fazer mais. Então, acho que é uma história que vocês têm muito que se inspirar, tem muita coisa para olhar para o que a Mirella fez e tentar fazer pelo menos um pouquinho para conseguir também alcançar o sucesso que ela conseguiu alcançar. Certo? Obrigada pelo carinho. E só um detalhe que eu esqueci também: o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de áudio.